Está começando o Outcast, o seu podcast fora do sistema. Para você que ainda não conhece, o Outcast é o podcast da OutSystem, assessoria de marketing que está pronta para transformar o seu negócio com um método inovador, chamado Marketing Fora da Caixa. Uma assessoria 360 completíssima. Na metodologia da OutSystem, nós oferecemos tudo o que o seu negócio precisa para se destacar no meio digital. Então, se você quiser alavancar o seu negócio com estratégias de marketing atuais, o link para uma sessão estratégica comigo e com o time da OutSystem está na descrição desse episódio. O seu negócio pode ser tradicional, mas o seu marketing não. Fala pessoal, aqui é o Léo Pizarro, fundador da OutSystem, co-host aqui do Outcast, e estou falando diretamente de Tegucigalpa, Honduras. E ao meu lado, nosso analista político e também co-host do Outcast, André Tenório. Fala pessoal, boa noite. Bora para mais um episódio do nosso Outcast aí, né, Léo? Qual que é o número agora do Bora, episódio? é o 34. Aí, ó, show de bola. Show, vamos lá. Bom, e hoje nós vamos falar aí sobre muita coisa interessante, aconteceu muita coisa no universo de negócios, tecnologia, também na geopolítica, né? Então, algumas pautas que a gente separou aqui para vocês foram os carros chineses na mira dos Estados Unidos, o novo óculos aí do Mark Zuckerberg, ou da Meta, né? E alguns lançamentos do Elon Musk, como o Tesla Bot, Robovan, o Cybercab, e também o lançamento da Starship, que teve um pouso fenomenal aí numa torre de lançamento, que a gente vai abordar sobre isso também. Muita coisa interessante. E também no boletim Alt News, a gente vai trazer sobre o furacão Milton e suas consequências, o que está acontecendo na corrida eleitoral americana, e um resumo aí das edições municipais do Brasil. E também abordaremos o conflito entre Irã e Israel e o que pode acontecer daqui para frente. Bom, Andrezito, antes de iniciar nossas pautas, eu quero iniciar falando um acontecimento triste de hoje. Na data que a gente está gravando esse episódio, dia 13 de outubro de 2024, acabou que uma das maiores figuras aí da publicidade no marketing do Brasil, uma das lendas, que é o Washington Oliveto, ele acabou falecendo hoje. E aí eu queria, antes da gente iniciar nossas pautas, deixar aí uma homenagem para ele, falar um pouquinho aí da trajetória. Não sei se você soube desse acontecimento, e não sei se você conhece, que você acaba não é da área, mas eu quero deixar aqui a homenagem no Outcast para esse cara, porque provavelmente se você não conhece, você vai se identificar com alguma parte da trajetória dele. Bom, então, Washington Oliveto, ele nasceu em São Paulo, mas ele faleceu aos 73 anos no Rio de Janeiro, hoje mesmo, e ele deixou um legado aí incomparável na comunicação brasileira. Ele é conhecido por criar campanhas icônicas da TV brasileira, que nem o primeiro sutiã a gente nunca esquece. Esse é um comercial muito antigo, mas que muita gente deve lembrar. E a sua visão, ele ajudou a transformar o cenário publicitário no Brasil e também no exterior. Ele foi o único latino-americano no Hall da Fama do The One Club e um dos raros premiados com um Lifetime Achievement do Clio Awards. Só deixa eu contar um pouquinho sobre a trajetória dele e aí a gente já inicia. O Washington Oliveto, ele começou a carreira dele de uma forma inusitada. Eu vi até ele contando sobre a carreira dele no PrimoCast. Foi bem interessante, super recomendo esse episódio do PrimoCast aí com ele. Que ele começou ali aos 18 anos, quando um pneu do carro dele furou em frente à agência de marketing. E aí ele resolveu aproveitar essa oportunidade para pedir um emprego lá, né, uma vaga de estágio, e ele acabou conseguindo. E, cara, foi incrível porque em pouco tempo ele conseguiu se destacar muito nessa agência e até conquistou um leão de bronze no Festival de Cannes, que, porra, tem gente do marketing digital ou até mesmo do marketing tradicional que sonha com o leão de Cannes e já no primeiro estágio dele ele já conseguiu. Então o cara era realmente uma lenda do marketing. Desde então ele foi construindo a sua trajetória, né, marcada aí por muitos prêmios e parcerias memoráveis. E uma das campanhas, além daquela do sutiã, mais memoráveis deles foi a do garoto propaganda da Bombril. Sabe, o Bombril Mil e Uma Utilidades? Sim, sim. Foi ele que criou, tipo, ele que idealizou essa campanha, ele que trouxe isso à luz, e também essa foi uma campanha que entrou no Guinness Book como a mais longa do mundo, porque realmente não sei quanto tempo ficou essa campanha, acho que ficou anos na TV brasileira, nessa campanha do Bombril, com aquele Carlos Moreno apresentando. Então, o cara realmente era um gênio. Bom, ele se destacou trabalhando na W Brasil, que posteriormente se tornou a W Macan, a maior agência de marketing do Brasil, e consolidou o nome dele aí na indústria, com mais de 50 leões no Festival de Cannes. Cara, 50 leões.
Tem gente que se mata para ter um, o cara tinha 50, ele e a equipe, né? E, além disso, ele foi pioneiro na expansão publicitária do Brasil, como para mercados internacionais, principalmente Estados Unidos e Portugal. Então, ele foi um dos primeiros a levar o nosso Brasilzão para os Estados Unidos e Portugal. Bom, ele foi se reinventando ao longo dos anos, né? E também aí, durante a pandemia, ele lançou o WCast, foi uma das primeiras agências a lançar podcast, então o cara também tinha muita visão, né, sobre isso. E se estabeleceu aí como colunista no jornal O Globo e o rádio CBN. Então, além da sua criatividade, a vida dele, ele foi marcada por um, na verdade, episódio dramático, que provavelmente eu não lembro, porque eu era muito novo, mas talvez você lembre, Andrazito, que em 2001 ele foi sequestrado por um grupo internacional aí de criminosos. Ele passou 3 meses em cativeiro, cara. Ele conta isso muito bem no Primo Cast, nesse episódio que eu comentei, e foi incrível, assim, Aham. ver o que ele passou e a resiliência dele, sabe? Então vale a pena também assistir por conta disso, para ver o relato dele. Ah, imagina, tá louco? O Washington Oliveto deixa a gente com um legado imenso, principalmente para a publicidade do Brasil, né? E, cara, redefiniu a forma como as marcas se comunicam, sabe? Inspirou muitas gerações de profissionais a carreira dele, né? Inspirou muitas gerações de profissionais, inclusive a mim, geração aí bem pautada no que o Washington Oliveto fez. E seu exemplo de inovação aí, reinvenção, segue vivo aí como referência para o marketing moderno, seja o digital, o marketing mais tradicional. E aqui no Outcast a gente deixa a nossa homenagem a ele aí. Até porque o Outcast é um podcast, uma assessoria de marketing, né? Então, nada mais justo do que a gente celebrar a vida e a trajetória dessa lenda aí do marketing. Então, era essa homenagem que eu queria deixar pro Washington Oliveto, cara. Não, com certeza. E, cara, um negócio assim que nem você comentou da. Eu particularmente não conhecia muito, já ouvi falar dele, Boa. mas não sabia dos trabalhos dele, sabe? Uhum. E eu tinha visto a morte dele porque acho que foi até o Thiago Negro que postou um story, vi agora há pouco. E, cara, tipo, só a maneira que ele revolucionou a questão do marketing do Bombril, por exemplo. Que geralmente a galera fala hoje em dia, né? Ah, vou no mercado, vou numa loja comprar uma Coca. Pô, cara, é um refrigerante, mas a pessoa fala, ah, Coca. Uhum. Hoje em dia ninguém fala, vou comprar uma esponja de aço. Cara, o cara fala, vou lá comprar um Bombril. Bombril, né? Então, pra tu ver, tipo, se o cara conseguiu fazer isso com o marketing da empresa, foi porque alguém pensou, que no caso foi ele, né? Nesse marketing que, tipo assim, cara, meio que virou um oligopólio, no sentido de que, cara, pensou em esponja de aço, pensa em Bombril. Uhum. Pensou em refrigerante, pensa em Coca. Nesse tipo. Então, cara, realmente o cara foi fez um sucesso, né? Um case de sucesso extraordinário, além de esses outros 57 leões de dourado. São mais de 50, não sei exatamente quantos. Então, Mas é fora absurdo. isso, né, cara? Mas só a questão do Sim, marketing dele, o cara já mostra que o cara foi fora da casinha, assim, né, cara? exato. Então, foi incrível ter um cara desse como um profissional de marketing no Brasil e aqui ficam nossas homenagens aí. Bom, vamos entrar nas nossas pautas, Andrezito. Fora. Vamos começar aí por uma que você curtiu muito da Outcoff, que foram os carros chineses na mira dos Estados Unidos. Isso é até algo que a gente veio abordando, não exatamente sobre carros, né, mas a gente já veio abordando essa guerra híbrida aí com Estados Unidos e China. E agora parece que está tendo uma regulamentação dos carros chineses e russos também nos Estados Unidos. Então, o que está acontecendo? O governo Biden está propondo uma regulamentação que visa proibir até 2030 o uso de software e hardware de origem chinesa e russa em veículos autônomos e elétricos. A justificativa oficial para essa medida é a segurança nacional. Como a gente já tinha comentado, né, no caso do TikTok, que a gente discutiu aqui no podcast, que você até disse que estava certo, os Estados Unidos proibiu o TikTok por segurança nacional, e é o mesmo caso aqui nos carros elétricos, né, na parte de software e hardware. Bom, o foco dessa regulamentação é evitar que esses veículos sejam usados como armas cibernéticas. A preocupação é que essa tecnologia desses países possa comprometer a privacidade e segurança dos cidadãos americanos, uma vez que eles utilizam câmeras, microfones, GPS, tudo que pode manipular, espionar os cidadãos americanos. E também pode acontecer um ataque coordenado, né, como bloqueio de estradas e acidentes. Que nem a gente viu naquele filme O Mundo Depois de Nós,
A gente já até comentou algumas vezes sobre esse filme aqui no podcast, Sim. mas no filme lá, não lembro se eram russos ou chineses, mas eles atacam os Estados Unidos por meios cibernéticos, né? Então, eles desligam o GPS, acabam pegando os carros da Tesla e jogando nas estradas para fechar todas as estradas. Então, é mais ou menos essa ideia que os Estados Unidos está propondo para conseguir passar essas regulamentações, né? Bom, a proposta ela é uma resposta do que está acontecendo também no mercado europeu, porque, por exemplo, os veículos chineses no mercado europeu saiu de 2,9% em 2020 para 7,6% em 2023. Então, estão crescendo bastante, muito por conta da competitividade, né? Então, eles são bem mais baratos do que outros carros. E como na Europa já tem toda a estrutura para carros elétricos, acaba que fica viável para o mercado europeu adquirir esses carros chineses. Essa medida ela tem uma linha de reduzir a dependência também de produtos chineses, né? Fortalecer mais a indústria local dos Estados Unidos. E a implementação completa da proibição ela vai ser mais gradual. Então, vai começar ali pelo software, em 2027. Então, a partir de 2027 não pode mais ter nenhum software chinês ou russo. E em 2030 para hardware. Então, depois de 2030 você não pode ter mais hardware chinês nem russo. Vai ser complexo porque fabricantes americanos e globais também vão ter que reavaliar toda a cadeia de fornecimento, né? Então, não vai ser uma tarefa fácil, porque imagina uma Ford da vida. A Ford, cara, usa de todos os tipos de peças de todos os lugares do mundo, né? Então imagina ela ter que reavaliar a cadeia inteira dela e ver, pô, isso aqui é peça chinesa, isso aqui é peça russa, não vai poder entrar nos Estados Unidos. Então vai ser bem complexo isso. Por outro lado, aqui no Brasil e até em mercados latino-americanos, né, empresas chinesas como a BYD, elas estão expandindo sem enfrentar nenhuma restrição, sem nada do tipo. Com essa expansão aí, a gente até fica num dilema, né? Será que a gente adota essas tecnologias chinesas e fica meio vulnerável, né? Mas aproveita essa competitividade que os chineses têm, ou a gente se alinha à postura americana e limita essa influência na região. Andrezinho, você vai saber falar muito melhor do que eu sobre isso, né? Mas na minha visão, esta restrição, né, não faria sentido para o Brasil, por exemplo, porque nós não temos uma. A gente não tem indústria para ser protegida. Então, não faz sentido a gente se proteger contra os chineses, né? Sim. Eu vejo o que entrar é lucro para a gente, porque a gente não tem nada. Não sei qual que seria a sua visão sobre isso. Não, com certeza. Até eu comento contigo que às vezes eu vejo vários carros da BYD cada vez mais aqui rodando aqui em Itajaí, né? E também estou vendo mais pontos de recarregamento desses veículos, né? Por exemplo, tem no shopping, tem até mesmo em Itapema, uma cidade vizinha aqui, as próprias construtoras deixam uma base de recarregamento para esses veículos elétricos. Então, tipo, volta e meia eu passo, tá um Volvo lá, um BYD carregando bem tranquilo, né? Uhum, E também não faz sentido nós proteger a indústria nacional, porque, primeiro, como tu disse, a gente não tem indústria. E outro ponto é que o brasileiro não tem um poder de compra muito alto quanto o americano. Então, quanto mais alternativas para concorrência no mercado, melhor para nós. A gente vai pagar, que nem eu estava vendo esse dia o site da BYD, até comentei contigo aqui. Eu tinha visto um carro que cara, é um BYD que é igual ao HB20. Assim, o modelo, sabe? Tipo, de formato estético do carro. uhum. Cara, tu vê assim, não, HB20. E eu acho que comentei contigo que tava 70 mil reais um carro, 75, e até comentei, pá, achei meio caro. Só que eu tava passando esses dias e vi o lançamento do novo Onix. 90 mil reais, cara. Um carro a Isso mais seco, combustão. né? Porque se você botar É, alguma o mais coisinha seco. nele, É. E já tu vai para parcela lá 120 em. por aí. Parcela em 4 anos, vai pra 150. Pois 160, é. 180 com os juros, né? Então, cara, sim, o brasileiro precisa de mais alternativa. E até aquela vez eu comentei contigo em relação ao TikTok, os Estados Unidos estava certo. Mas, claro, partindo do pressuposto de que é uma visão minha perante os americanos, né? Eu, por exemplo, no Brasil, para mim, cara, deixa rodar TikTok, deixa rodar carro elétrico, enfim, mas para os americanos, como uma questão de segurança nacional e interesse, cara, na visão, na ótica americana do interesse do Estado, para mim, faz sentido essa postura. E outro ponto também é de que ano eleitoral, né?
Então, tem muitos trabalhadores Uhum. desses estados Sim. pêndulos que a gente vai comentar depois sobre as eleições, que são trabalhadores das indústrias como Ford, indústrias americanas, e que para eles, tipo, os estrangeiros vão tomar os empregos deles, enfim. Então, para o Joe Biden adotar uma postura assim, é conivente por conta do período eleitoral, né? E você acha nessa questão de segurança, né, para os cyber-ataques e tudo mais? Primeiro, em questão do Brasil, você vê que a gente tem algum risco nisso ou isso é mais para Estados Unidos? E também, vendo pelo lado dos Estados Unidos, você acha que isso é mais papo ali para a gente blindar a economia e não deixar a competitividade ali dos veículos chineses e russos entrar? Ou você acha que realmente é por causa de cyberataques? Opa, antes de responder essa pergunta, eu quero te falar sobre a Outcoffee, que é a newsletter gratuita aqui da OutSystem, onde a proposta é você mais rico em 5 minutos. O que significa que eu e o time da OutSystem vamos te enviar um e-mail toda quarta e sexta às 7 da manhã, falando aí sobre as notícias quentes e insights fora do sistema, sobre o mundo dos negócios, inteligência artificial e marketing digital. Então se inscreve lá, o link está aqui na descrição desse episódio. Cara, no Brasil, até o Brasil estava sendo espionado há não sei quantos anos pelos Estados Unidos daquela vez, do governo da Dilma que desenrolou, então, para nós, acho que nem precisa É mandar os irrelevante. veículos aqui para espionar, né? Sim. É irrelevante. Mas quanto aos Estados Unidos, eu não entendo muito tecnologia, assim, enfim, né? É mais profunda, se é possível fazer, se não é possível. Mas eu acho que é mais papo. O TikTok, talvez, sim, por conta que é aquela questão da. Fugiu o nome. Que nem Da você, do influência? reconhecimento da influência, mas também do reconhecimento, tipo assim, dos dados. Ah, eu sei Ah, que essa sim. pessoa aqui tem esse gosto e tal, não sei o Uhum. quê, e puxa meio que tipo um perfil da pessoa. É mais perigoso do que um próprio um veículo. O veículo eu acho que é mais questão de papo mesmo. E faria mais sentido o TikTok agir dessa maneira do que um veículo, entendeu? E, cara, é no litoral, né? Então. Cara, Mas claro que os americanos não vão correr risco, né? Da margem para correr esse risco também, né? claro, Vai que é possível, né? sim. Mesma questão daquela vez que a gente comentou da Huawei também, né? Da tecnologia 5G, que os Estados Unidos baniu, né? Tudo mais. Uhum. É, eu também, eu achava muito que era papo, mas depois que eu vi o que Israel fez lá com os pagers, eu já fico com o pé atrás. Porque, cara, se eles fizeram aquele estrago com pagers, imagino que alguém com uma boa tecnologia, né, com um bom time aí de cyberataque não pode fazer com carros elétricos que, cara, convenhamos, aquela bateria gigantesca é uma bomba, né? Se você bota fogo naquilo, não para É, nunca mais. Então, eu acho perigoso. Eu acho que realmente se eles é. têm essa pequena chance de cyberataque, eles deveriam se blindar ao máximo que eles podem, porque realmente não duvide do seu inimigo, né? Mas tem um outro ponto que eu quero trazer até para nós analisar aqui. Não é que eu concorde, mas até puxando uma linha em relação ao nosso outro episódio que a gente comentou sobre veículos elétricos aqui. Uhum, Que a gente trouxe de que os veículos elétricos nos Estados Unidos estavam mudando, decaindo as vendas, por conta daquela onda de frio e tal. Lembra que a gente comentou que teve muito veículo elétrico que deu pau? Tipo, a Ford já mudou sua linha de produção, mais focou para combustão. Também tem esse lado, né? Que tipo assim, cara, pode ser, beleza, vamos bloquear os veículos elétricos chineses, porque também vai vir por um preço bem mais acessível do que os americanos, né? Tem mais isso também que além do interesse nacional de que de se proteger, tem o interesse também das empresas americanas que os caras vão chegar aqui, sei lá, um exemplo é US$ 10.000 o carro, a gente vende nossa 20, 25, uma concorrência desleal. uhum. E também tem esse lado também que, tipo, cara, mas peraí, vamos lá. É possível fazer isso, tipo, dos chineses conseguirem e ter mais tempo de pode transformar uma bomba relógio. Por outro lado, também tem a questão, oh, pô, peraí, o mercado não está suscetível a veículos elétricos no momento, está mais suscetível a veículos a combustão, porque os veículos elétricos deram isso, enfim, né? Também tem esse lado também. Mas, com certeza, é interesse americano, interesse de Estado, né, que vai acabar bloqueando a entrada mais profunda dos veículos chineses, né? Russo nem tanto, cara, que eu nem sabia que tinha veículo autônomo russo, tá? Não, na Não, mais verdade eu chinês acho mesmo que no eles se mercado referem americano. mais ao hardware.
Então, tipo, sei lá, um componente ou Ah, até sim. mesmo Ah, software, porque eu entendi. também nunca vi veículo russo, mas mas Uhum. eles botam no mesmo É, balaio, né? Vai ser proibido o russo e o chinês. sim. Mas Ah, entendi. É, então mesmo do estado, né? sim, eu acredito mais também que seja mais pela parte econômica do que realmente por esse risco de cyberataque. Porque a gente sabe que é mais complicado acontecer algo desse tipo, principalmente nos Estados Unidos, né? Bom, Andrezito, vamos seguir para a nossa próxima pauta aqui, que a gente está com bastante coisa para falar hoje, que seria sobre esse novo óculos que o Mark Zuckerberg lançou aí no recente evento Meta Connect 2024. Bom, o que aconteceu? Nesse evento, a Meta apresentou o óculos Orion, ou Orion, seja lá como você quiser falar, que é sua nova aposta em realidade aumentada e inteligência artificial. Hoje em dia, 2024, tudo sai com inteligência artificial, né? Impressionante. E esses óculos, apesar de ainda serem um protótipo, chamaram muita atenção de todo mundo e de todas as pessoas, de todos os especialistas que utilizaram ele. Eles combinam funcionalidades avançadas de realidade aumentada com uma pulseirinha neural que permite controlar interfaces digitais por meio de gestos. O próprio Mark Zuckerberg chamou de os óculos mais avançados do mundo e tudo mais. E ele afirma que o Orion ele pode substituir os smartphones no futuro, que é o sonho aí de todo empreendedor do Vale do Silício é fazer isso, né? Todo mundo quer lançar um novo smartphone. Mas ele ainda se encontra em fase de protótipo, tá? Sem previsão de lançamento comercial definido. E entre os recursos destacados desse Orion, é o assistente virtual da Meta, capaz de interpretar informações visuais e auditivas em tempo real. Então é bem interessante que tem alguns vídeos de demonstração que você vê o cara utilizando óculos como o meu, assim, só que bem mais grosso, né? E ele olha para um lugar, tipo, sei lá, várias comidas ali, vários produtos, e aí o óculos vai apontando o que é cada coisa. Ele pode também gerar uma receita com o que você está vendo e tudo mais, é super interessante. Ah, além disso, esse assistente virtual que vai ter nesse óculos vai poder operar com vozes de celebridade e tudo mais, aquelas frufruzadas só para deixar o cliente mais à vontade, né? Bom, nesse evento, o Zuckerberg reforçou que a tecnologia deve ser uma extensão prática do seu cotidiano, né? Então, é aquilo que a gente já sabe, eles querem implementar algo que fique 24 horas com você, que nem o smartphone, só que mais imersivo no seu cotidiano. E o que eu achei interessante desse óculos, né, é que ele é como o Vision Pro, que a gente já trouxe aqui, já trouxe um review sobre ele, mas é um óculos mais normal, né? Ele é um óculos mais aceitável. Claro que ele ainda é um bitelo, né? Você viu imagens do óculos, né? Mas é um negócio grosso assim, mas claro, é um protótipo ainda, só que já está bem aceitável, ele já funciona super bem. E isso realmente impressionou as pessoas. O que eu achei meio zoado ainda é que ele precisa que você ande com um processador. Então é tipo um celularzinho assim, pequenininho, que você anda no bolso. É um processador que vai processar informações mais pesadas que você precise. E também a pulseirinha, que aí é ela que faz a coordenação ali dos gestos, que vai se conectar no seu óculos e vai fazer você clicar nas coisas, fazer isso. Então, é interessante, mas tem a real necessidade disso agora, né? Essa é a grande pergunta. E qual que é o grande problema desse óculos, né? Por que ele ainda é um protótipo? Primeiro porque ele é um produto muito recente, né? Ele acabou de sair e faz, sei lá, 3 meses atrás que eles começaram a produzir o software desse óculos. Então, realmente está muito recente, por isso ainda é um protótipo. Mas a pior parte vem agora que, segundo as fontes, ele pode custar até US$ 10.000 para ser produzido. Então imagina quanto não vai sair isso para o consumidor final, né? Então é muita grana. Esse preço ele é feito muito por conta da lente dele, porque a lente desse óculos ele utiliza um cristal, não é um vidro convencional, e só esse cristal dá certo de fazer esse óculos, nada mais. Então isso meio que inviabilizou essa produção e eles estão estudando
para viabilizar uma produção em massa, né? Muito mais barato que isso, mas realmente no momento ainda não está acontecendo. Basicamente, esse óculos ele existe porque o Mark Zuckerberg quer. Ele quer ser o cara que criar esse óculos, ele quer que isso aconteça, quer essa evolução aí, né? Ele quer ser o próximo Steve Jobs, né? Então, é ele que está fazendo isso acontecer. Mas, por exemplo, se a gente compara com um Vision Pro, que é uma tecnologia de luxo, claro, é aquele capacetezão grandão, né? Mas a imersão é total, é muito grande, muita qualidade. E ele saiu por US$ 3.500, que na época o pessoal já criticou muito, falou que estava muito caro. Imagina um óculos desse, não de tão qualidade como o Vision Pro, e ainda assim US$ 10.000. Não sei quão viável vai ser isso, né? E por enquanto o Vision Pro ele se posiciona como produto de luxo. O Orion, o Orion, né, ele vai buscar ser mais acessível, voltado para o uso cotidiano. Mas ele precisa alcançar esse preço bem mais em conta do que, por exemplo, o Vision Pro. Porque se for mais que um Vision Pro, o pessoal vai falar, cara, eu prefiro um Vision Pro. Muito mais qualidade. Apesar Se de ser o custa 10 capacete. mil só a produção, né? Exato. Então é absurdo. Bom, opa, mas antes da gente entrar no assunto, você que é empreendedor e tem dificuldade aí com a qualidade do seu design e com o tempo de entrega, ou um dos dois, você tem que conhecer a Designer Pro. A Designer Pro é uma plataforma que conecta um time de designers com o seu negócio de uma forma super simples. Nela você pode escolher quantas artes você quer no mês e você vai ter acesso a uma gama de designers, web designers e editores de vídeo que vão te ajudar no seu negócio. Então clica aqui no link da descrição que eu deixei um cupomzinho de desconto para você. O que eu acho interessante desse é que a lente dele é translúcida. O Vision Pro, você sabe que é um capacete que tem câmeras e você vê através das câmeras. Esse daí, como eles usam aquele cristal, que é o que deixa caro, você vê translúcido e ainda com as coisas se projetando na tela. Isso é super interessante. É uma revolução, mas do mesmo jeito, não sei se vai compensar. Às vezes valeu mais a pena pagar 3.500 mesmo e pegar o capacetezão. E é isso. Bom, em relação ao Vision Pro seria isso. E aí muita gente também tem dúvidas desse novo óculos, qual que é a diferença daquele que eles já têm, que seria em parceria com a Ray-Ban. Ray-Ban Histories é o nome do óculos. Que, bom, praticamente é a tela, né? O Ray-Ban, ele só se comunica através de alto-falantes que tem aqui e tem a câmerazinha. Esse novo vai ter a tela onde você vai conseguir ver as coisas, vai ser a realidade aumentada, né? Mas eu achei super interessante que nesse evento, Meta Connect, eles falaram também do Ray-Ban Stories e lançaram um update, que agora ele vai ter tradução em tempo real, que é muito impressionante. Você está escutando, por exemplo, uma palestra, você traduz para a sua língua aqui em tempo real o que a pessoa está falando. Isso é muito, muito legal. E imagina com o Meta Orion, se você está assistindo a palestra, em vez de você fazer tradução em tempo real, você colocar a legenda do que a pessoa está falando no seu olho. Então, tipo, isso são coisas que eles visam e que a gente também deslumbra, né? É o que a gente fica imaginando que pode acontecer. Bom, a Meta espera muito que isso impulsione o metaverso, que eles tanto investem, né? Já investiram bilhões nisso, mas não sei, né? Porque esse cenário de entusiasmo com o metaverso esfriou, já ninguém mais fala disso, ninguém mais tem todo esse hype em cima de metaverso, mas é algo interessante, porque o que a gente falou no episódio que a gente trouxe o Vision Pro se esse óculos chegar num ponto que for apenas um óculos como nós, todo mundo vai querer usar porque realmente vai inutilizar o iPhone, o celular, o smartphone. Você vai querer só usar o óculos porque é muito mais imersivo, vai ser muito mais fácil de utilizar e tudo mais. Mas por US$ 10.000 eu prefiro ficar com o iPhone por enquanto. O que você achou desse lançamento aí, Andrezito? Cara, eu achei que é uma revolução também, até como a gente comentou no nosso último episódio, se nós fosse achar um óculos que nem o que a gente utiliza assim, só que de realidade virtual, né? Seria muito mais interessante, as pessoas iam aderir mais.
Porém, no meu ponto de vista, né, como leigo, eu acho muito mais fácil, por exemplo, a Vision Pro lá alterar o óculos e conseguir adaptar aquela tecnologia no óculos assim e conseguir por um preço mais acessível do que o Zuckerberg conseguir diminuir esse custo dele de mil dólares. Isso que é só, como tu disse, né? Só o protótipo. Não é nem com todas as funções feitas. Deve ficar Sim. muito mais caro, né? É. E eu acho que acho que o grande empecilho disso é convencer as pessoas que elas devem migrar para um óculos, ao invés de usar o celular. Porque na época do Steve Jobs, por exemplo, quando ele lançou o iPhone, ele não precisou convencer ninguém. As pessoas já usavam o celular e ele trouxe algo totalmente revolucionário que mudava o que a pessoa já usava. Esse daqui não. A pessoa vai ter que se acostumar com todo um novo jeito de usar, um novo jeito de olhar para as coisas. Vai ter que mudar como as pessoas interagem com o meio digital. Então eu acho muito mais difícil a adoção disso. E por um preço exuberante que nem esse é muito mais difícil ainda. Então acho que pode ser que ele esteja pelo caminho certo, pode ser que realmente esse seja o futuro. Eu acredito que seja, porque eu não imagino nada que possa substituir um telefone do que os óculos, porque, sei lá, um holograma, uma coisa do tipo, não vai fazer muito sentido, sabe? O óculos é o mais perto que a gente consegue deslumbrar de um update para o celular, mas realmente no momento que está, serão poucos que vão aderir e não vai ser na qualidade que a gente espera ainda, né? Muita gente vai preferir ficar no celular por enquanto. Mas que nem você falou, se lança um Vision Pro 2 aí, com mais fininho, mais otimizado e tal, pode ser que as pessoas comecem a migrar, a utilizar mais ele do que ao invés de comprar um novo iPhone, comprar um novo Vision Pro que vai ter as mesmas funcionalidades e tudo mais. Mas ainda vejo empecilhos, ainda vejo que as pessoas vão demorar bastante para se acostumar, principalmente a nossa geração que está muito acostumada com o celular. Né? Talvez as próximas gerações já comecem a só vir com Vision Pro, não, nem utilizarem mais celular. Cara, tive que interromper rapidinho o seu episódio para te dar um recado super importante, que 90% das pessoas que assistem ao Outcast não estão inscritas no canal aqui da OutSystem. Então eu te peço encarecidamente aí que pare um segundinho para se inscrever aqui no canal, pois dessa maneira você vai estar apoiando nosso trabalho e vai fazer com que a gente traga convidados cada vez mais relevantes para você e também conteúdos que podem agregar na sua vida empresarial. Tamo junto. Sim, mas mesmo assim, cara, é como tu disse, é mudar o estilo totalmente do uso da tecnologia, né, cara? Um óculos, por exemplo, vamos pegar o exemplo corriqueiro do dia a dia. Ah, o cara vai sair, sei lá, tá chovendo. O cara vai ter que sair com óculos, tá ligado? Tipo, cara, tem Sim, todas essas questões que, tipo assim, cara, são questões, tipo assim, é, às vezes pode parecer besteira, mas são questão do corriqueiras, né, cara? Do dia a dia da pessoa. é, Se adaptar, até os mais velhos também. O que é mais fácil, uma pessoa mais adulta, de certa idade, utilizar um celular ou um óculos todo tecnológico, tá ligado? É como tu disse, pode ser que isso realmente seja adotado por novas gerações, né? Só que se for adotado, vai ser, cara, umas 3 gerações pra frente, assim, de realmente pode ser que mude, né? Mas a curto prazo e até a médio prazo, cara, é impossível pensar que vai ser sim. migrado tudo assim para óculos, né, de realidade aumentada. E, cara, é até cultural. Porque, por exemplo, você imagina você usando um Vision Pro no Brasil? Nem ferrando. A gente com É. o iPhone já a gente bota dentro da cueca quando vai sair na rua. Imagina um Vision Pro. Quem é que É, vai ter coragem de sair com um negócio desse, entendeu? Então, tipo, teria, bem isso. seria muito cultural. Então, tipo, é muito difícil implementar isso hoje, como tá o mundo, como tá configurado as coisas, né? Mas é interessante, né? A gente vislumbrar um futuro aí. E até falando em vislumbrar futuro, tem lançamentos muito mais tecnológicos que esse, né? Que a gente tá vendo. Bom, vou entrar para a próxima pauta, então, que seria os lançamentos aí do Elon Musk ou da Tesla, né? Bom, o que aconteceu? Na noite de 10 de outubro, no evento. Semana, né? Pô, Semana para que ele, né? semaninha, né? Semana ótima. Então, o que eu tava falando, na noite de 10 de outubro, no evento We Robot, esse nome do evento, We Robot, vem do filme Eu, Robô. Ele botou só o nosso robô.
muito interessante, né? E o Elon Musk, nesse evento, ele apresentou a mais recente aposta da Tesla, que seria o Cybercab, a Cybervan, o RoboVan, não lembro agora qual é o nome, e também apresentou o Optimus V2, que é o robô deles. Vamos falar um pouquinho de cada coisa e se aprofundar em cada um primeiro, né? O Cybercab, ele é um protótipo de veículo autônomo, sem pedais ou volantes. Durante esse evento, realizado ali no estúdio da Warner Bros., o Musk ele prometeu que, primeiro, antes desse Cybercab, os modelos Model 3 e Model Y, eles serão capazes de operar sem supervisão de motorista na Califórnia e no Texas já em 2025. Isso é interessante porque hoje em dia os carros da Tesla eles não são totalmente autônomos. Eles são autônomos, porém com supervisão. O que acontece é que você tem que estar toda hora ali tocando no volante, tem todo um sistema que faz você ficar mexendo no volante e prestando atenção na estrada enquanto ele dirige, mas, como prometido, a partir do ano que vem aí, na Califórnia e no Texas, né, bom lembrar disso, já vai poder dirigir sem supervisão. Então você vai poder entrar no seu carro e nem se preocupar com a estrada, dormir, fazer o que você quiser, que o carro vai dirigir para você. Então, a Tesla também anunciou o desenvolvimento do Cybercab. Ele será um veículo totalmente autônomo e está previsto para 2026, 2027. O Elon Musk fala que ele é muito otimista com prazos, né? Então ele deu 2026, 2027, mas a gente sabe que pode atrasar ainda um pouco isso. Ele promete que o Cybercab vai ser com preço abaixo de $30 mil. Ele afirma também que os veículos autônomos eles vão ser 10 vezes mais seguros que os motoristas humanos e também que vai ser salvo muito dinheiro com questões de seguro, reparo. Isso vai fazer que diminua muito a conta com carros, mas também vai diminuir a quantidade de vidas ceifadas por acidente de trânsito por conta de ser 10 vezes mais seguro. Então ele está apostando muito nesse Cybercab. Fora que ele falou também que você terá o seu tempo de volta. Esse é bem bacana do marketing dele, né? Mas o que significa nesse tempo de volta é que todo esse tempo que você fica dirigindo, né, você vai ter para trabalhar, se divertir, descansar, o que você quiser, você vai poder fazer enquanto o Cybercab dirige para você para onde você quiser. Como o Cybercab nem tem volante, não tem pedal, não tem nada, não tem possibilidade de você dirigir. Então você vai ter que arranjar outra coisa de fazer dentro aí do carro enquanto ele dirige, faz sua viagem. Isso é super interessante, né? Você pega uma viagem longa aí, você pode descansar, dormir, assistir filme, fazer o que você quiser, não precisa se preocupar com a estrada. Ele até comparou isso com o custo de um ônibus na cidade. Por exemplo, nos Estados Unidos, a milha do ônibus sai por $1, enquanto o custo do Cybercab de uma milha sai por 20 cents de dólar. Então é muito mais barato até que um ônibus. Então ele focou muito nessa economia que o Cybercab vai ter e em toda essa segurança também, de ser muito mais seguro do que um motorista normal. E ele falou também que com a IA, o custo de produção dele está caindo. E essa é uma novidade bem bacana, tanto para o Cybercab quanto para os outros carros da Tesla, que pode diminuir todos os custos de todos os carros dele, deixando muito mais acessível. Uma coisa muito bacana também no Cybercab que ele lançou foi o carregamento por indução. Sabe, no celular, que em vez de você usar o plugzinho, você pode colocar o celular em cima de um carregamento, assim, de uma basezinha, e ele carrega por indução. Ele Sim. está lançando a mesma coisa no carro. Então, isso foi algo super interessante. E o que eu achei mais interessante, mas ainda são rumores, isso não foi confirmado, e nem dito no evento, né? Mas que você vai poder usar o seu Cybercab, cadastrar ali no aplicativo da Tesla, e ele vai ser utilizado como Uber. Então, como Uber, não o Uber mesmo, né? O aplicativo de Uber da Tesla, não sei qual que vai ser o nome. Mas você cadastra o seu Cybercab lá. Então, por exemplo, você vai estar no seu trabalho, você deixa o Cybercab fazendo Uber e gerando uma grana para você, entendeu? Então, isso eu achei genial. Não sei se realmente vai acontecer, são alguns rumores ainda, mas se acontecer, realmente genial, revolucionário e vai ser um dos carros mais baratos que a gente já viu.
E o Ele mesmo, falou isso realmente como é que é? em relação ao Uber, que assim, muita gente criticou, vai perder, muitos vão perder empregos, Uber e tal, não sei o quê. Daí ele falou, não, pelo contrário. Agora com esse veículo, né, você vai poder fazer seu Uber, por exemplo, né? Só que a única diferença é que tu não vai dirigir. Vai precisar só ser o proprietário do carro, Muito bom, né? entendeu? E tu vai ganhar igual. E, cara, é genial, cara. Genial. Genial, muito bom. E, bom, o mesmo conceito vai se aplicar também para a Robovan, ou, não sei se é Robovan mesmo o nome, mas vamos chamar de Robovan, que é uma van que eles lançaram, também sem motorista, totalmente autônoma, que cabe 20 passageiros, vai se aplicar o mesmo conceito. Não sei se do Uber também vai se aplicar, né? Tipo, sei lá, você compra uma Robovan e bota ela para fazer ônibus pela cidade. Não sei se aplica também, mas se aplicar vai ser, pô, ele tá gerando até um novo tipo de empreendimento que os caras vão começar a comprar Robovan para dirigir pela cidade e tudo mais. Então vai ser sensacional, cara. Sim. Questão do mercado, mercado de ações, né? A reação foi mista. Porque o que aconteceu? As ações da Tesla fecharam em queda de quase 9% no dia seguinte desse evento. O que os investidores mais falaram foi a frustração com a falta de detalhes concretos no plano apresentado. Meio que eles já não estão acreditando muito no que o Elon Musk fala, eles querem mais plano concreto, sabe? Então há também algumas preocupações com a viabilidade dessa tecnologia, principalmente ele considerando que a Tesla, em questão de tecnologia, está atrás da Waymo, que é uma concorrente direta de veículos autônomos. Dizem que o sistema de segurança dessa Waymo ele é muito mais seguro, ele tem sistemas redundantes, né? Então eles comparam muito com a Waymo, falam que é um concorrente mais forte e que não que o Elon Musk não trouxe tantos dados, tantos planejamento para realmente melhorar essa parte. Eu acho o Waymo muito impressionante, a gente já abordou aqui no podcast também. Eu já vi o Waymo em São Francisco quando eu estava lá. Eles passavam com o carro, ainda estava em fase de treinamento, passava alguém dirigindo, com uma câmera gigantesca em cima do carro, eles mapeando toda a cidade e tudo mais. E pouco tempo depois, alguns meses atrás, eles lançaram realmente o aplicativo da Waymo com táxis autônomos. Então o cara chamava, chegava o veículo sem ninguém dirigindo, a pessoa entrava, fazia todo o check-in e tudo mais. Então a Waymo realmente está muito à frente nesse quesito. Já estava rodando esses veículos autônomos já faz algum tempo. Uh, Além disso, tem a questão dos desafios regulatórios, né? Então, tem gente que fala que o full self-driving da empresa, da Tesla, ainda depende de supervisão humana constante, mas isso eles já falaram que estão para remover isso em 2025 de dois estados, mas provavelmente em 2026 já foi implementado os veículos totalmente autônomos, então isso não me preocupa. E em termos de concorrência, empresas que nem de transporte que nem a Uber e a Lyft subiram as ações, subiram 10, 11% após essa apresentação, porque os analistas sugerem que a ausência de informações claras no lançamento ali do Cybercap diminuiu as preocupações da competição imediata. Eu acho que eles deviam se preocupar sim, porque o Elon Musk ele realmente executa muito rápido as coisas, ele consegue ter uma visão grande de mercado, e se Uber, Lyft, Waymo não estiverem fazendo o mesmo sistema que a Tesla está fazendo, eles deveriam estar se preocupando sim. Claro que o mercado ele vai reagir mais no curto prazo, né? Vai subir as ações conforme os rumores, mas eu vejo que a Tesla está muito à frente, principalmente nessa questão de você comprar o carro com eles e utilizar para fazer o Uber, ou seja lá o que for que a Tesla chamar, com eles. Então, esse sistema que eles estão criando vai ser incrível, assim. Você comprar um carro que você não precisa dirigir e ainda ele faz uma renda extra para você. Vai ser incrível. Questão dos robôs. O robô Optimus V2 foi lançado, né? E eles têm os planos de comercializar ele entre 20 e 30 mil dólares e projetam que esse robô
pode se tornar o maior produto de todos os tempos. Cara, a gente assistindo o robô ali é fenomenal, né? O Optimus V2, todo mundo ficou em choque, com medo, mas é sensacional. Eles falaram que ele poderá ser utilizado da forma que você quiser em qualquer situação dentro de casa. Então ele vai poder ser o seu professor, seu assistente, passear com o cachorro, cortar grama, fazer compra, servir bebida, ser o seu amigo, se vingar daquele vizinho chato que você quiser, sabe? Não, essa parte é brincadeira. Até no Outcast 19, a gente fez review de vários robôs que são concorrentes desse Optimus, até alguns lá que tinham movimentos incríveis, que davam cambalhotas e tudo mais. Então a gente já meio que conhecia esse mercado, né, Andrezito? Quem quiser, o link vai estar aqui, anexado a esse episódio. Mas lá a gente viu robôs que desempenhavam esses papéis que a gente está vendo nesse lançamento. Mas a grande questão desse lançamento é como o robô está inteligente, e o conceito disso, né? Como a gente vai ter esses robôs dentro de casa, que eles vão fazer tudo pra gente, não vai precisar fazer mais nada. Realmente chocou as pessoas, né? E, no entanto, também a reação do mercado sobre isso não foi tão otimista, porque para as pessoas acaba sendo super otimista, a gente consegue vislumbrar o futuro e tudo mais, mas para os investidores eles afirmavam que esperavam ver mais foco em veículos elétricos tradicionais, que nem o Model 3, Model Y da Tesla, né? E até ver talvez um modelo mais acessível, porque acaba que o Model 3 e o Model Y são um pouquinho mais caros, né, do que carros tradicionais. E isso seria essencial para atrair novos clientes e consolidar a liderança da Tesla no mercado de veículos elétricos, mas não foi exatamente isso que os investidores viram, por isso que as ações caíram depois dos anúncios, né? Mas, no geral, essas inovações futurísticas aí, né, desperta muita curiosidade nossa, e a gente vê, pelo menos eu vejo, né, um potencial muito grande de crescimento disso, porque com o poder de marketing que o Elon Musk tem, e ele pode não ser o melhor robô, que nem a gente viu no episódio 19 do podcast, que tinham robôs muito mais avançados, ele pode não ter o robô mais avançado, mas ele vai ter muita força de vendas, muita força de marketing, e vai conseguir saber como acertar, como implementar isso certo na vida das pessoas, como fazer isso funcionar na vida das pessoas. Então eu fico otimista para essa parte. Questão ali então só para finalizar, né? Questão ali do RoboVan e do Cybercab, super interessante, um lançamento incrível. E só tem que ver as questões regulatórias, né? Porque não vai ser em qualquer lugar que você vai poder deixar o seu carro dirigir livremente sozinho. Então vai ser um desafio regulatório muito difícil. E sobre os robôs, esses já são mais fáceis, né? Em questão de regulatória, mas vai aí muito de como que ele vai colocar isso na vida das pessoas, né? Como é que vai fazer as pessoas aceitarem isso. Porque, de um lado, tem pessoas que têm medo, e de outro, tem pessoas que são muito otimistas, mas que acabam vendo que talvez não vai desempenhar os papéis como eles gostariam que funcionasse, né? Porque a gente sabe que não é bem assim, né? Que o robô vai fazer tudo, que vai ser o seu cozinheiro, vai ser não sei o que lá. Porra, aquele robô, a gente viu ele dando tchauzinho e tudo mais, imagina pedir pra ele fazer uma comida pra você, o tanto que ele não vai demorar, sabe? Às vezes até se atrapalhar com uma panela, alguma coisa. Então não vai ser tão simples ter esse cara como um assistente seu. E até tiveram, falando sobre isso, né, tiveram até algumas polêmicas aí, dizendo que esses robôs na verdade não foram autônomos, esses que apareceram na apresentação. Esses robôs na verdade foram pessoas em uma sala que estavam controlando eles, conversando com as pessoas e tudo mais. Então já teve essa polêmica, não se sabe se é verdade ou não. Eu gosto de acreditar que não foi, que realmente trouxeram os robôs mesmo ali pra gente ver, porque não é nada tão complexo assim, né? Mas eu tô otimista assim para os robôs e principalmente pelo Cybercab. E você, Andrezito, o que mais te impressionou aí? Cara, foi os robôs, acho que foi unânime, né? Os carros meio que, tipo assim, autônomo, meio... O pessoal já tinha uma noção que seria possível, mas a maneira dos robôs, dele servindo drink, o outro ali na casa das pessoas, cara, acho que
impressionou muitas pessoas, tanto positivamente quanto negativamente, no sentido de que algumas pessoas ficaram assustadas, né? Realmente, tipo, cara, como é que vai ser isso? E aí tem aquela questão dos filmes, né? Que passa muito no imaginário das pessoas, né? O Eu, Robô mesmo é um feito lendário, assim, no sentido da criação dos robôs. Então, todo robô que é criado novo, assim, o pessoal meio que fica, meu, vai que o robô me ataca e tal, não sei o quê, né? Uhum. Mas é muito positivo, cara, porque, tipo assim, hoje em dia a tecnologia, hoje, ela é pensada em diminuir o tempo das pessoas, gasto das pessoas, né, com atividades. Esse é o futuro, não é tipo, é assim, assado, no sentido de, vamos criar uma parada mais saudável, outra parada mais sustentável e tal. Não, cara. Hoje em dia, o que tem maior valor agregado em tecnologia é o que a pessoa menos gasta tempo. Por exemplo, a Alexa, a automatização da sua casa, através desse dispositivo. Smart House, Alexa, né? fecha a cortina, não sei o que e tal. É, é, TVs que, tipo, hoje em dia saem com comando de voz, com IA já, né? Tipo, não, você não tem que pegar o controle lá, configurar, não, você pega o controle e fala, vai falando, faz assim, abre canal tal, não sei o que, conecta aqui e tal. Enfim, é a mesma coisa para a criação dos robôs, né, cara? Tipo, dos veículos também. Tipo, pra que eu gastar meu tempo da minha vida dirigindo? Não, vou lá, compro o carro vai dirigir para mim ali, leva a pessoa onde ela precisa. O robô vai otimizar nas tarefas de casa. E é assim que funciona, cara. Então eu vejo positivamente, acho que, como tu disse, nada, eu também acho que não é nada, 2026, 2027 tá pronto, acho que vai demorar um pouco mais, né? Mas como tu disse, o Elon Musk é muito otimista na previsão das entregas dos seus projetos, né? E o que me me estranhou no caso, né, foi a questão dos investidores. Porque, por exemplo, esperava uma coisa menor, tá ligado? Porque, tipo, não, eu esperava o lançamento de um carro que já tem, não sei o que, modernização. Mano, o cara revolucionou o negócio e, tipo, não, tinha que ser um negócio menor para poder investir. Engraçado, né? Enfim, É achei que engraçado. de um lado faz sentido, porque, tipo, ele tá vislumbrando o futuro, tá trazendo essas inovações. É igual esse óculos Orion que a gente conversou agora. É um vislumbre, mas Sim, ainda não é aplicável na realidade de hoje. Ou pode ser, mas não do jeito que a gente quer. O Orion, por um lado, ele é aplicável, mas custa absurdos. O robô Optimus, ele é aplicável, mas ele não vai fazer as coisas tão bem otimizadas como a gente gostaria. Então, são vislumbres que deixam a gente otimista, mas não são aplicáveis na realidade. Então, isso é o que preocupa os investidores, porque quem está investindo quer o lucro agora, não quer pensar no futuro, sim. daqui 10 anos vai ter Com esse certeza. robô que vai dar um puta boom nas vendas da Tesla. Então, é por isso. Mas uma empresa que nem a Tesla tem que estar revolucionando, né? Tem que estar trazendo coisas novas. Eu acredito que o que ele poderia ter feito para agradar esses investidores é realmente ter feito ali um cybercap, só que com um volante normal para conseguir lançar já, entendeu? Alguma coisa do tipo. Ah, seria algo mais, tipo, um modelo mais básico, que nem eles falaram, para conseguir combater a BYD e tudo mais. Então, não sei. Pensar em coisas assim, tipo, mesclar Um o projeto mais futurismo, né? palpável, né? Isso, mesclar o futurismo no mesmo lançamento junto com coisas mais palpáveis. Então, acho que isso seria algo para agradar os dois lados, né? Acho que essa parte seria interessante. Bom, Andrezito, esse lançamento aí foi super interessante. E falando em lançamento, tivemos um pouso aí super interessante também, né? Que no dia de hoje, né? Foi hoje de manhã, dia 13 de outubro, a SpaceX, que é do Elon Musk, do senhor Elon Musk também, né? Que já é uma das empresas mais disruptivas da exploração espacial, agora ela conseguiu um feito mais impressionante, um mais impressionante do que outro a gente tem visto acontecer, né? Que agora, além dela dar ré no foguete, ela também vai trazer ele numa torre de lançamento. Então, terão torres onde vão abraçar os foguetes em pleno ar para segurar eles e preparar eles para os próximos voos. Foi impressionante ver esse foguete voltando, caindo do céu e caindo no braço assim da torre. Foi sensacional ver isso.
E muita gente já viu ele sendo disruptivo ao dar ré no foguete, né, ao colocar ele em pezinho no chão, e não sabiam mais como ele seria mais disruptivo ainda, né? E muita gente não entende por que que isso é tão importante, ele ser segurado ali na torrezinha e tudo mais, né? E eu vou tentar contextualizar aqui de uma forma mais leiga e até para as pessoas aí que gostam de tecnologia entender um pouquinho também. Primeiramente, por que que o pouso aí do Super Heavy na torre de lançamento é impressionante e por que que isso vai ser uma grande inovação aí na reutilização de foguetes. Primeiro é importante lembrar que para 2026, se eu não me engano, 2027, a gente tem 2026. Em 2026 a gente tem um voo para a Lua. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem um voo agendado para a Lua com humanos. Vai ser a segunda vez que o humano vai pisar na Lua de novo. Então, essa parte do braço robótico aí que segura o foguete é um dos steps para a gente chegar lá e conseguir pousar na Lua novamente. Porque se esse step não tivesse dado certo, a gente não conseguiria completar essa missão de pisar na Lua novamente. Então, esse é um dos steps que o Elon Musk está percorrendo para conseguir fazer essa missão com sucesso. A nave que está sendo utilizada para fazer essa missão é a Starship, e dentro da Starship, um dos estágios da Starship, né, a nave, são vários módulos, e um desses estágios é o Super Heavy, que é o primeiro estágio ali de separação da Starship, e ele é o maior, mais poderoso foguete já construído e projetado, e ele que vai pousar nessas torres que eles estão lançando agora. Então, o que acontece? O que significa ele pousar nessa torre de lançamento? Ao invés dele pousar em uma plataforma convencional no solo ou no mar, que nem eles já fizeram aquelas balsas, ele foi projetado para esse Super Heavy, para pousar nesse Mechazilla que eles chamam, que são esses braços que se fecham ao redor do foguete. Por que que isso é impressionante? Por que que isso vai revolucionar aí como é que a gente lida com os foguetes? Primeiro que isso é uma precisão extrema, né? Imagina capturar um foguete no ar, em queda livre, assim, é loucura. Isso tem que calcular perfeitamente a trajetória para conseguir sincronizar, né, a descida com o fechamento, tudo. Então, é uma precisão extrema, uma engenharia absurda. E isso vai causar economia e eficiência. Então, não é preciso gastar mais combustível. O combustível esse seria para desacelerar até o solo. Então, ele economiza um pouco de combustível com isso. E também, se eles quiserem usar esse espaço de combustível para carga, isso vai ajudar muito em futuras missões, né? Também evita o desgaste das pernas de pouso. Eles têm aquelas perninhas que abrem assim para pousar no chão. Isso aumenta a frequência que o foguete pode ser reutilizado. Então, ele está cada vez mais diminuindo o custo e aumentando a frequência do foguete. Coisa que a gente nem pensava alguns anos atrás, né? E também, outro ponto seria a velocidade na reusabilidade dele. Então, com o foguete preso já na torre, ele pode ser mais rapidamente preparado para o próximo voo, reduzindo aí drasticamente o tempo entre os lançamentos. E outra coisa seria a revolução aí na exploração espacial. Essa técnica, que agora se comprovou bem sucedida, né, abre portas para viagens, operações espaciais muito mais baratas, muito mais rápidas, essenciais para o plano de colonização de Marte que ele tem e para essa missão lunar que a gente tem em 2026. Então, por isso que esse pouso e essa novidade aí foi tão importante no dia de hoje. Você chegou a ver, Andrezito, o pouso da Starship, do Super Heavy lá? Cheguei a ver e a legenda era da página que postou era de que nem filme de ficção científica às vezes poderia imaginar algo desse tipo, tá ligado? Foi um negócio surreal mesmo, assim. E, cara, reduz lixo espacial, reduz a periculosidade dos equipamentos cair, às vezes, em algum território habitado, né? É Uhum. perigoso. E também a questão de você poder reutilizar depois, cara, porque isso custa milhões de dólares, né? E é aquela coisa, né? Tipo, é privado.
Então o Elon Musk já Que pensa, não, absurdo. pera aí, eu tenho que pensar alguma coisa. Enquanto a NASA, tipo, tô cagando porque é dinheiro do contribuinte, entendeu? Então, às vezes os caras demoraram, talvez tenham capacidade de pensar nesse sentido, né? De poder pensar, pô, peraí, vamos tentar economizar um pouco mais. Mas como é a NASA, é dinheiro público, a gente pensa assim, cara, claro que o trato é outro, né? Então, o Elon Musk já pensa tudo em otimizar o gasto dele, né? Porque um investimento em projeto espacial é de bilhões, né? Chega a bilhões de dólares. Então, tudo que ele puder economizar, ele vai fazer. Uhum, Então, às vezes, desenvolvendo um equipamento nesse sentido, de que possa voltar, um exemplo hipotético, né? 100 milhões de reais, mas tu vai economizar literalmente assim um gênio, né, cara? Então, como eu disse, é uma semaninha boa, né? Veículos autônomos, ônibus autônomo, robô, foguete que dá ré, que o pessoal geralmente usa a frase, né? No Instagram as coisas, bora pra frente que foguete não dá ré, tá ligado? Agora foguete dá ré sim, cara. tem que aceitar, vai ter que cancelar metade das músicas de funk aí que fala que foguete não dá ré. Tem que mudar. Cara, mas realmente foi uma semana incrível pro Elon Musk, incrível pra humanidade, né, cara? A gente vê tanta inovação, tanta coisa diferente Sim. e a gente só tem que agradecer por estar vivendo em tempos tão fáceis, né? Que no tempo do nosso avós aí, É. pra trás não era tão fácil assim não, não era tão melzinho na chupeta assim não, cara. Estamos vivendo tempos, como é que diz, de abono, né? Abastados, É, comparado ao passado, que, cara, era complicado. hoje em dia ninguém precisa fazer mais nada, o robozinho que vai fazer seu café, o seu carro vai trabalhar por você, vai te pegar Vai em limpar, tirar casa, o pó da casa. é, e seu óculos vai fazer tudo por você, vai olhar, faz essa receita aqui, aí a receita você passa pro seu robô que está lá na cozinha, o robô se pede, ele já faz a receita pra você, então tá tudo conectado, tudo muito fácil, né? O É, que que serão das pessoas? tudo mamão com açúcar. É. Então, bora pro nosso boletim Alt News aí, né, Léo? Vamos falar um pouco do furacão Milton. Cara, foi um furacão assim que era previsto para ser de categoria 5, né, atingindo a Flórida. Geralmente os Estados Unidos tem essas épocas de furacões, até na época quando o Trump era presidente, só a Flórida teve dois furacões em menos de um mês, né? E agora o furacão Milton era previsto para ser um dos furacões, um dos piores furacões da história dos Estados Unidos, se eu não me engano, o pior do século, pelo que foi previsto. Mas graças a Deus, quando ele tocou o solo da Flórida, ele perdeu um pouco de força, né? E geralmente os furacões eles são mais fortes no oceano. Quando toca o solo, eles tendem a perder força. Então, seja uma categoria 5 que era previsto, para uma categoria 3. Ocorreu algumas destruições de infraestrutura, né? Padrão de furacão, né? Infelizmente, teve algumas baixas também de população, né? Mas, cara, a soma, assim, que eu digo foi positiva pelo do que era previsto, né? Então, cara, como é que eu posso finalizar assim? Ponto, foi mais positivo no final, no resumindo assim, claro que teve baixa de pessoas, né, que acabaram morrendo, destruição, mas a Uhum. categoria 3 ali, pelo que era previsto, era muito pior, cara. Isso que estava sendo previsto com a categoria 5 era muito pior, inclusive com os americanos e todo o governo americano, estadual, federal, fazendo aquelas evacuações em massa. Porque, cara, os americanos, querendo ou não, esses caras são além, né? É outro país, porque, tipo, assim, até nas horas da tragédia, os caras conseguem se programar. Então, boa parte da Flórida já havia sido evacuada, uma maior parte das pessoas já estavam em pontos de segurança, tipo Miami. Miami não ia ser tão atingida quanto as outras cidades, como, por exemplo, Orlando. Então, as pessoas acabaram indo mais para essas cidades, mais próximas, mais acessíveis, né? E, cara, não teve caos generalizado, não teve pessoa sendo atropelada ou tendo vários acidentes de trânsito, porque tu via assim as imagens, né, cara? Outra cultura, os carros assim, todo enfileiradinho, todo tranquilo. Se fosse aqui no nosso país, né, cara? Tu sabe, né? Que já ia ser desordem de carro no acostamento,
e nego sendo assaltado, e ter tiroteio, enfim. É outro padrão de cultura, né? Mas graças a Deus ali o Furacão Milton foi numa categoria. Cara, o governo americano vai conseguir se restabelecer ali. O governo estadual e federal, nesse sentido, não tem questão política, não tem lado político. Ambos os governos trabalham para, tanto estadual quanto federal, trabalham para poder, pró o cidadão americano, né? Uhum. Então, os Estados Unidos vai ser dessa, não foi, graças a Deus, foi uma questão mais leve, né? Tinha E até uma também, história. creio que também não vai ter nem impacto nas eleições americanas, né? Uhum. Tinha até uma história Não pode falar. que iriam criar uma categoria nova para ele, né? Que ele estava vindo com tanta força que iam criar a categoria 6 só por causa do Milton e tudo mais. Por que estavam falando isso? O que estava acontecendo? Cara, é que se eu não me engano, acho que ventos da categoria 5 até 240 km por hora, alguma coisa assim, se eu não me engano. Uhum. É um negócio absurdo, categoria 5, né? Pode atingir até 240, tipo, por exemplo, uma categoria um é de 80 a 100, categoria 2 de 100 a 120, 150, nesse sentido. Uhum. E, cara, o que estava previsto era, assim, tipo, um negócio absurdo, Absurdo. pelo que se foi falado. Então, o negócio ia ser, tipo, cara, vamos lá, que eu poderia comparar, tem os tufões na China que são muito fortes, né? Já ouvi falar dos Uhum. tufões na China que, tipo, Sim. tufão não é furacão, é outro sentido. Seria como se fosse um mega tufão, assim, mas de uma diminuída, né? Então, poderia ser criado, mas não ocorreu. Mas o Milton trouxe consigo vários tornados. E Uhum. tem essa confusão, né? Tipo, o que que é um tornado, o que que é um furacão? O tornado é aquele redemoinho de vento que a gente é acostumado a ver, né? Que ali é um tornado, é mais fino e tal. O furacão como se fosse o formato do tornado visto lá de cima da visão espacial, né? Tu Uhum. vê aquele negócio, parece um super tornado gigante, mas não. São ventos e trouxe consigo vários tornados. Acabou destruindo, mas os americanos são preparados, né, cara? Eles têm aqueles, como é que diz, porões, a pessoa vai lá, fica lá embaixo, eles já se precavem, vão no mercado, levam, trazem os itens E, ca- suficientes para ficar abastecido ali durante 2, 3 dias, né? Uhum. Então foi bem tranquilo para eles passar por isso, cara. Sim. E, cara, isso que me impressionou mais. Ver a estrutura e gerenciamento de crise deles. Foi incrível. Porque você viu que eles deixaram frotas de carro aguardando só para consertar a luz quando ela cair. Porque eles sabiam que ia cair, eles falaram, cara, vai ficar uma equipe aqui, e quando cair a luz vocês já estão dispostos, a ver o lugar que caiu, arrumar e tudo mais. Equipes de resgate a postos, a venda de suprimento ali, tipo, todo mundo organizadinho, preparando as casas, as pessoas sabiam exatamente o que fazer, os avisos nos celulares, então você está numa região, o aviso no celular é tal, tipo, toca em todos os celulares, essa evacuação mais Uhum. coordenada, né? Toque de recolher obrigatório, você não podia estar depois das 8 fora de casa, então é muito coordenado, muito incrível essa gestão de crises que eles fazem, né? E a gente devia aprender um pouco mais, né? Que nem a gente comentou na parte lá do que aconteceu no Rio Grande do Sul, nosso episódio lá, a gente comentou que faltava esse gerenciamento, faltava essas estruturas, as pessoas não sabiam nem que água ia chegar na casa dela e tudo mais, então a gente tem que aprender mais sobre isso, né? Tem que aprender mais sobre esse gerenciamento de crise. E eu achei incrível toda a estrutura que eles fizeram e realmente, se não morreram mais pessoas, foi por causa desse gerenciamento. Cara, e isso que a gente comentou aqui no nosso episódio sobre as enchentes do Rio Grande do Sul, que era um negócio previsto, cara. Claro que tipo, foi além do pensado. Mas os americanos, independente se for baixo, um risco baixo, médio ou elevado, eles sempre se precavem para todos, cara. Uhum, Então ele já tem. E é cultural isso, cara. Porque assim, vamos lá. A gente assiste os filmes e é um negócio que é realidade, que tipo, tem uma parcela da população americana que sempre tem no porão de casa não sei quantos alimentos lá. Acho que até a gente comentou aqui também uma vez nos nossos episódios de como eles se precavem para o fim do mundo, tá ligado? E sempre uhum, tem os porões, tem não sei quanto de comida, tem, sei lá, arma, tem não sei o que, tá ligado? E tipo assim, cara, em caso não só o fim do mundo, mas em caso de guerra e tal, tipo, eles têm essa questão meio que de precaução mesmo.
Eu tava assistindo um documentário na Netflix falando sobre. Qual que foi, cara? Sobre a Segunda Guerra Mundial. Tava assistindo. E mostrou, na época da crise dos mísseis cubanos, porque, tipo assim, era facilmente a União Soviética conseguir lançar um míssil nos Estados Unidos. Então, os americanos nunca passaram por um momento de maior de tensão quanto essa, porque, tipo, era acessível. Cara, só lançar ali, poderia acontecer a qualquer momento. E nas escolas eram ensinado, tipo, passar propaganda na TV, nas escolas, tipo, tipo, de simulação nas escolas dos alunos, que o professor, tipo, se abaixe, se vê um clarão, você não olhe, porque você pode ficar cego, porque é o clarão da bomba nuclear, né? Porque se você olha pro clarão, você fica cego. Então, tipo, você se abaixe, não olhe e se proteja e tal, não sei o quê. Então, acho que isso tudo, cara, foi criando uma casca na população americana, tipo assim, cara, tem que se precaver para tudo. Entendeu? Eu vi o Trump, cara, recebeu quase 300 eletricistas, hospedou quase 300 eletricistas na mansão dele, para poder, tipo, depois que passar isso, os caras poder prestar serviço para a cidade, sabe? E enquanto isso, no Brasil, daí tu vê que nós estamos anos-luz atrás desses países desenvolvidos em termos de precaução, né, cara? Cara, demais, porque quando a gente viu o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, primeiro que era um pior que o outro tentando se promover, influencers e tudo mais, até políticos tentando se promover, outros nem aí, outros viajando na Índia, sei lá onde estava viajando. Então, assim, era um absurdo atrás do outro e no final das contas nem sabemos se Rio Grande do Sul se recompôs depois daquilo ou não. A gente nem consegue mais acompanhar o que foi destruído, o que não foi, e realmente é complicado a situação que a gente vive, né? Complicado. E eu não sei, cara, não Cara, sei se é cultural, político, são tantos problemas, né, que a gente não sabe como a gente poderia usar isso como um exemplo pra gente. não, e mesmo assim a gente não usa, né? Não cria medidas de proteções, tipo, como tu disse, não escutou falar, qual é que vai ser as medidas que o governo vai adotar, onde foi essa doação toda, né? A mídia só pauta aquilo que lhe convém, né? Então, tipo, agora que o Rio Grande do Sul já passou lá, o pessoal morreu, como está sendo reestruturado, vamos noticiar mais. E uma das coisas que a mídia também não está noticiando mais são as eleições americanas, cara. Passou aquele alvoroço todo da Kamala Harris, o Biden se retirando. Cara, não se ouve mais falar das eleições americanas, tu não vê mais nos jornais e tal. Por quê? As pesquisas recentes mostram que o Trump ganharia no voto popular, literalmente amassaria a Kamala Harris, e ganharia ali de 7 dos 9 estados-chave, são os estados pênaltis que a gente comenta que vão ser os estados que vão ser decisivos para a eleição, né? Então a mídia deu essa acalmada ali em termos da eleição americana. Pelo que eu estou vendo, várias análises de vários jornais, tipo Wall Street Journal, até na Foreign Affairs, que é mais para política externa, a Kamala não está saindo muito bem em relação ao discurso para atrair os americanos. Porque, primeiro, pelo que parece, elas estão considerando ela já como uma candidata que não é de boa argumentação, até nos discursos dela, nos comícios dela. E segundo, que ela tem um desafio de que ela está propondo mudança, 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 porém ela foi vice-presidente dos Estados Unidos durante 4 anos. Então ela está herdando consigo o governo Biden. Então, como que uma pessoa que foi vice do atual governo está propondo uma mudança? Por que você não fez diferente durante esses 4 anos, né? Outro ponto que está sendo levado em conta é a questão da economia. A economia americana está, digamos, quase a pleno emprego, porém a inflação cresceu. E para os americanos, não adianta você ganhar bem, sendo que o teu dinheiro também não vai valer aquilo que está valendo. Por exemplo, tu ganha R$ 2.000, porém a inflação subiu também, então não adianta de nada. Então os americanos, por si só, preferem uma inflação mais baixa para poder ter um poder de compra maior. E também tem a questão da política externa que está pesando muito, que os americanos hoje já não enxergam mais os Estados Unidos, a maioria deles, pelo menos, né? Não enxergam mais os Estados Unidos como a polícia do mundo. Não sei se você já ouviu falar esse termo. Sim. Os Estados Unidos é a polícia do mundo, tal. Ele fica metendo o bedelho lá nas guerras, enfim. Os americanos estão cansados
desse tipo de política. Então, cara, isso tá ventos favoráveis para o Trump, as pesquisas indicam isso, e também tem a questão de que vários trumpistas, digamos, né, eles não gostam de pesquisa eleitoral, eles escondem o voto. E tu pensa, por que que vão esconder o voto? Porque, tipo, por exemplo, chega um pesquisador lá na tua casa. Eu tô fazendo uma pesquisa, tá? Os pró-Trump tendem a falar assim, não, cara, vai embora, tal, não quero te É verdade, falar eles minha são mais resposta aqui, desconfiados, né? enfim, mais desconfiados. E tu pega aqui, ali dos 9 estados-chave, o Trump tá ali, ganha em 7, por exemplo, Arizona, Nevada, Wisconsin, Pensilvânia, Georgia, Carolina do Norte. Daí ele tá perdendo por um ponto de diferença no Michigan para Kamala. Não, ele tá com empatado no Michigan com a Kamala e perde por um ponto de diferença em Minnesota. Porém, se realmente é esse ponto, cara, tu analisa, o Trump tá perdendo por um ponto. Mas a maioria dos eleitores americanos não tendem a responder as pesquisas. Os eleitores do Trump não tendem a responder as pesquisas, tu pensa, cara, então o Trump tende a ganhar, a votação dele tende a aumentar, né? Sim. Então, cara, o negócio tá pesando pra Kamala. E só para eu entender, porque na primeira e última debate que eles tiveram, ah, a intenção de voto da Kamala, depois desse debate, aumentou. Ela foi a favorita, digamos, do debate. E o que que aconteceu nesse meio tempo, depois desse debate, que isso se inverteu novamente, ou nunca tinha invertido? Não, pode ser que tenha invertido, mas eu acho que não chegou a inverter, na verdade, tá? Mas a análise que eu faço, tá? É que não chegou a inverter, porém foi aquela curva de subida, aquela subida acentuada dela, porque aquela guinada da eleição, né? Tipo assim, não, aquele pessoa mais nova, democrata e tal, e a Taylor Swift vai lá e apoia ela e recebe uma doação bilionária, quebra recorde de doação e tal. Porém, cara, é aquilo que eu falava desde o início, eu ficava falando pra ti, lembra? Não faz sentido, cara, porque ela é mais radical que o Biden. Então a pessoa radical não tende a atrair votos dos eleitores moderados. O Biden, sim, porque o Biden é aquele tipo político do centrão, digamos. Mais ou menos o que a gente viu em São Paulo, que a gente vai abordar daqui a pouco, de que tipo, aquela eleitor independente pensa, pô, o Trump o pessoal chama de radical de direita, mas eu já sei como é que foi o governo dele. E não teve nada demais. Agora, o Biden também sei como é que foi o governo dele. Agora, a Kamala ser uma radical mais de esquerda, o eleitor pensa, não, peraí, eu vou deixar de votar no Trump, por exemplo, eu vou votar na Kamala, que é mais radical que o Biden. Não faz sentido. Eu ficava falando pra ti, lembra, cara, não faz sentido, olha o nível das pesquisas. Até a gente mostrou um gráfico de uma pesquisa aqui que ela tava ganhando por 12 pontos de diferença. Eu falei, cara, mas da onde isso? Não existe isso, cara. Tem alguma coisa errada. E de um tempo pra cá, de semana passada pra cá, eu tava vendo no X. O X é bom, cara. Porque agora que o X voltou, né, tu consegue analisar Voltou, realmente o graças a que, que Deus. os institutos de pesquisas lá fora começam a apontar. Eu comecei a ver, tipo, realmente, desde semana passada eles estavam falando, olha como é que tá as pesquisas, o Trump tá ganhando até no voto geral, que geralmente ele tava cotado para perder. Então, e cara, ele fez um comício na Califórnia ontem, se eu não me engano, na cidade de Coachella. Uma cidade que tem um festival de música eletrônica e tal. Tipo, eu pensei, meu Deus, que o Trump faz um comício lá, né, cara? Cara, e tipo assim, a Califórnia é um blue state, maioria é democrata mesmo. Só que o Trump tá com uma jogada, cara, que tipo assim, vai deixar um legado, eu acho que futuro para os republicanos, porque Califórnia e Nova York, a gente sabe que são estados democratas progressistas pra caralho. E daí tu pega assim, só que tu pega o mapa eleitoral da Califórnia, por exemplo, ali assim, a Califórnia, tu pega tipo 80% dela tá vermelha na votação. Se tu pegar as últimas votações. O que acontece? O voto concentrado é em Los Angeles e São Francisco, são as cidades mais populosas. Então elas acabam decidindo para os democratas. Porém, o resto do estado é tudo vermelho, cara. Em Nova York, a mesma coisa. Tu pega Nova York, ele é a cidade, a capital, ela vai ser, tipo, ali democrata estourada, porque a maior parte da população ali é progressista e tal. Porém, o resto do estado
republicano. Só que ele fez esse discurso porque ele tão com projeções, é muito difícil, é quase impossível de que ele possa levar a Califórnia. Mas mesmo ele não levando, cara, tipo, é a presença de um presidente republicano novamente no estado da Califórnia, que não acontecia porque os republicanos nem iam perder tempo lá. Falou, cara, não, corrida falta pouco tempo, então por que eu perder meu tempo lá? Então é uma baita jogada que não seja para agora, mas para o futuro, já ir minando, 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 para que o estado possa se tornar ser republicano novamente. É Califórnia, né, cara? A gente sabe, eu tive as notícias, tipo, tá abandonada, cara. Los Angeles, principalmente, né? Largadas traçando de mendigo na rua, enfim. Então, cara, o Trump vai deixar um legado muito positivo aí nesse sentido. Tu que foi na Califórnia, não foi? Fez teu intercâmbio lá? Sim, foi na Califórnia. E o que tu via lá, assim, o pessoal não comentava muito política? Como é que era? Cara, não, mas dava pra perceber que a maioria era bem progressista mesmo. Não tinha dúvidas, assim, sabe? Ou pelo papo, ou até pela aparência mesmo, você já percebia e tudo mais. Querendo ou não, a aparência também entrega, né? Mas é isso. Eu vou te dizer que foi difícil eu encontrar alguém que fosse pró-Trump ali, tipo, você não encontrava muito. Talvez quando eu fui para Nevada, na Las Vegas, você já via Trump Tower e tal, então ali você já poderia encontrar um ou outro trumpista, assim, mas ou a maioria, né, talvez. Mas Califórnia era bem difícil mesmo. Mas seria interessante, né, ele fazer essa jogada aí para no futuro virar um, um estado republicano, seria bem interessante. Até, tipo, cara, tem que fazer a cabeça desse pessoal, tipo assim, olha como os democratas, como esse pensamento progressista destruiu a Califórnia. O Vale do Silício saiu daqui, foi pro Texas, foi para Austin, porque aqui não tem mais jeito de prosperar, porque as leis progressistas estão acabando com o Estado, acabando com as empresas daqui. Então, tem argumentos fortes para transformar esse Estado em um Estado republicano, né? Sim, e cara, tá tendo uma migração em massa de moradores da Califórnia para o Arizona e pro Texas para Austin. Só que o engraçado é que geralmente o Arizona, o Trump perdeu a última eleição e a Austin é a cidade mais progressista que tem do Texas. Os democratas ganham lá de lavada. E até o pessoal brinca, pô, os caras saem da Califórnia, votam democrata lá. Fazem cagada e votam nos democratas lá. Vem pra Arizona, vota nos democratas. Vem pra Austin, vota nos democratas. Pô, cara. Não aprende, né? Daqui a pouco destruiu Austin também, E daí, vai ó, ter que fugir de lá. tipo, Nevada, eu vi que o Trump foi um estado que o Trump perdeu as últimas duas eleições e agora tá para ser um red state. E Colorado também é outro estado que ele perdeu as últimas duas eleições, ele tá mirando ali para ser um red state também. Nevada ele tá fazendo bastante comício agora, né? Então, a princípio, vamos ver como é que vai ser aí, cara. Mas que o Trump tá a passos largos aí para ser reeleito presidente dos Estados Unidos, está. Então agora Até que a mídia tá caladinha aí, né? você tá mais confiante agora. Porque antes você tava meio pé atrás, tipo, cara, ela é o sistema, ela vai conseguir vencer de qualquer maneira, não sei o quê. Agora você já tá mais confiante dele, como é que é? É que, tipo assim, eu tava desconfiado, porque, cara, quando a gente falava, saía esses números loucos e a gente não tá lá pra ver em loco, né? Como é que tá o negócio. E eu ficava, cara, não faz sentido esses números. Os estados estavam empatados, daí, tipo, do nada a Kamala tá 10 pontos, 9 pontos, 8 pontos. Eu fiquei, cara, mas que números absurdos são esses, cara? Daí pode ver, acho que foi até uma jogada, talvez, do pessoal, tipo, vamos inflar os números dela pra ver se o pessoal vai acompanhando, sabe? Pode ser? Mas agora já tá voltando tudo normal, os números já estão caindo, tá sendo mais realista. E um dos indicativos que me deixou também otimista em relação a isso é de que o Trump queria, a Kamala queria debater com o Trump depois que teve esse debate, porque dizem que ela saiu melhor. Para mim foi parelho, mas enfim, né? É, ela queria debater com o Trump na ABC. O Trump falou: não, isso é uma mídia progressista, os caras vão me minar de novo como no último debate, os apresentadores lá, os mediadores vão querer me criticar mais, então eu não vou participar.
Então ela aceitou um debate na Fox News, que é a maior rede conservadora dos Estados Unidos, né? Totalmente pró-Trump. Ela falou, tá, então vamos debater no teu terreno. O Trump falou, não, não quero. O Trump recusou o debate e ele falou assim, é, eu venci dela facilmente o último debate e agora já começou a eleição, eu não quero mais debater, não temos tempo mais para isso. Vamos seguir. A votação já começou. Então, cara, isso é claramente um modo assim de que, cara, quem tá na frente não quer debater. Porque quem tá na frente não debate. A gente vê na eleição do Brasil, o Lula não quis debater com o Bolsonaro. Era mais interessante pro Bolsonaro debater com o Lula do que pro Lula debater com o Bolsonaro, né? Que o Lula fugiu de alguns debates do Bolsonaro. A mesma coisa agora, por exemplo, vemos em São Paulo, ia ter um debate do Ricardo Nunes com o Guilherme Boulos, o Ricardo Nunes não foi. Porque agora nas pesquisas ele está com 55%, enfim, tá disparado. Então isso me deixa essa postura do Trump, e o Trump, cara, é um debatedor nato, velho. Independente da idade dele, para ele, sai bem no debate. Então isso para mim foi um baita indicativo, assim, de que ele sabe que tá na frente, e, tipo assim, deixa do jeito que tá, vamos tocar o barco, entendeu? Não, faz sentido. Então, tipo, Ai, ai. Manda ver aí, Andrezito. Próxima pauta. bora então pro nossa próxima pauta, que são as eleições de São Paulo. Teu ídolo Pablo Marçal acabou ficando de fora do segundo turno. Não, Jamais. brincadeira à parte. É, a eleição, vamos começar a falar pela eleição mais comentada, né? Não, eu vou dar um resumão primeiro de como é que foi. Vai. A princípio, ali, o partido Bolsonaro foi o partido que mais cresceu, né, no Brasil, em termos de prefeituras, claro. O maior crescimento proporcional foi do Partido Novo, que é o partido mais de direita que temos no Brasil, né? Que são contra o recurso público, enfim. Depois, logo veio o PL, que é o partido do Bolsonaro, teve o maior crescimento no número de prefeituras do, do Brasil. Então, e o PSD do Centrão, né, do Rodrigo Pacheco, dessa turma toda, dessa ladaia toda, foi o partido que tem o maior número de prefeituras do nosso país. Segundo notícias da mídia, né, dizem que a vitória foi para da direita e do Centrão. Cara, os maiores derrotados, PSDB, que murchou, perdeu prefeitura pra caramba, PDT do Cirão da Massa, do Ciro Gomes. E o PT também perdeu o número de prefeituras. Cara, tipo assim, eu sempre comentei até aqui contigo que eleição municipal para mim não é uma questão muito ideológica. Eleição municipal é uma questão muito mais pessoal. Porque, tipo assim, cara, o brasileiro sabe que, tipo, por exemplo, esse cara aqui é o cara do Bolsonaro. O que foi que aconteceu em Balneário Camboriú? Vamos utilizar como exemplo. O Fabrício ali, o apoiador Bolsonaro veio para Balneário Camboriú. Balneário Camboriú foi uma das cidades que deu maior votação para o Bolsonaro, quase proporcionalmente, acho que foi, se não a maior, uma das cinco maiores do Brasil que deu. E no fim, o candidato do PL, apoiado pelo Bolsonaro, aqui em Balneário, não foi eleito. Porque, cara, o povo sabe ele, que, tipo assim, cara, esse cara não vira, sabe? Nesse sentido assim. O filho Então dele o chegou a pessoal se ser aproveitou eleito? muito nesse sentido de mais por ser. Foi, quebrou recorde de. Nesse sentido aí, o filho dele saiu bem. Foi mais votado da história de Balneário Camboriú, teve mais de 3 mil votos. Os outros vereadores, tudo na faixa dos mil e poucos votos, né, cara? Então ele ganhou estourado. Mas teve muito morador, assim, que criticou, sabe? Tipo, cara, como é que vocês elegem um cara que nem é daqui, que não conhece a cidade, enfim, né? Que o pessoal mesmo foi pelo voto ideológico. Mas não refletiu no governo executivo que foi a da prefeitura, né? Então, o povo viu, tipo assim, cara, esse cara não. Realmente era fraco. O Fabrício apoiou o candidato errado e acabou perdendo. Enfim. Um dos modelos, por exemplo, que eu vejo também, vamos falar agora da maior prefeitura do hemisfério sul do mundo, como dizem, né? Que é de São Paulo. Eu vejo isso também, por exemplo, na prefeitura de São Paulo. Claro que o voto do Boulos também é um voto muito do pessoal da esquerda, né? Ligado à esquerda. Porém, a liderança do Nunes, cara, foi um negócio assim, que mostrou que o povo de São Paulo é um povo mais de central mesmo. Tanto é que o PSDB dominou lá durante anos, né?
E o apoio do Bolsonaro não fez tanto efeito assim pro Nunes, tá? Eu vejo isso. Até que muita gente criticou o Bolsonaro por ter ficado meio em cima do muro entre ele e o Marçal. Mesmo o Bolsonaro gravando vídeo pro Nunes e tal. E o Marçal, cara, representou o voto realmente antissistema. Ele criou um legado ali, tá? Eu vejo umas análises até do Danilo Gentili, cara, falando que, não, o Marçal sai derrotado porque ele falou que não ia ganhar no primeiro turno e tal, não sei o quê. Mas, cara, eu vejo assim que, tipo, ele foi bem votado, cara. Porque foi uma eleição muito apertada. E eu acho que se não fosse ele fazer aquele erro do laudo, ter postado o laudo lá, ele poderia estar no segundo turno, cara. Eu também acho, foi O que muito tu acha parelho, disso? cara. Foi muito parelho, absurdo. E para um cara que é novo na política, né? Claro, ele já concorreu à presidência na última eleição, mas nada tão expressivo como essa. E ele fez boas jogadas, foi muito inteligente nas estratégias dele e foi super infeliz nessa última jogada dele aí, que foi essa falsificação do laudo. Todo mundo sabe que é falso isso, tem todos os indícios provam que isso é falso. Se não for ele, se não foi ele, foi alguém da equipe dele e ele jamais deveria ter deixado isso acontecer. Quando eu olhei isso acontecendo, na minha visão ele já tinha perdido, seja por perder os votos de pessoas mais conscientes sobre a situação ou por ser caçado depois que fosse prefeito, alguma coisa do tipo. Então, para mim, ele errou muito nesse final de campanha, mas o decorrer da campanha dele foi muito inteligente mesmo. E até mesmo agora, depois que ele saiu da corrida eleitoral, a cartada que ele deu no Bolsonaro, né, falando que ele tinha que se desculpar para ele apoiar o Nunes e falando que o Bolsonaro tem mais possibilidade de ganhar e tudo mais, foi uma cartada muito inteligente que botou o Bolsonaro em xeque-mate aí. Então, eu achei super interessante essa eleição municipal e foi a primeira vez que alguém me fez querer assistir algo sobre uma eleição municipal, porque antes disso eu jamais me interessei por eleições municipais. Cara, e tipo assim, ele trouxe algo novo que literalmente ele pôde dizer que é antissistema. O Bolsonaro, por exemplo, a gente não gosta de entrar muito em política nacional, né, Léo? Justamente porque não ficamos se metendo nessas mutretas aí toda, né? Mas é um negócio que a gente tem que comentar. Por exemplo, o Bolsonaro se disse que era um antissistema, mas, pô, eu votei nele em 2022, votei nele em 2018, mas eu sei que o bicho não é antissistema, cara. O bicho já foi deputado federal durante mais de 20 anos, tá Macaco ligado? velho. O filho dele é deputado, outro filho é senador, o outro é vereador não sei quantos anos. Agora elegeu um outro filho pra vereador de Balneário, o mais novo, tá ligado? Que também, tipo, cara, e trabalhar na empresa privada, assim, nunca trabalharam, né? Enfim. E, cara, o Marçal literalmente é o cara do sistema, velho, porque era, como ele dizia, sou eu, um celular e o povo, cara. Tipo, ele falava isso, tipo assim, como é que tu vai discordar? Qual o líder grande, o líder político que tava apoiando ele na eleição? Nenhum. Qual era um grande partido que ele tava? Também não. E ele falou, não posso usar nem meu dinheiro. Porque a última vez eu fui caçado por ter usado meu dinheiro e era abuso do poder econômico, tá ligado? Que até aqui no Brasil tem essa palhaçada, né? Tipo, só pode concorrer se tu receber dinheiro do fundo eleitoral, que é bilhões de impostos. Ele falou que o Boulos ganhou 30 milhões, né? De fundo eleitoral. E aí, beleza, tudo certo, né? Daí pode. E doação. E ele fez a campanha dele na base da doação, né, cara? E tipo, o erro do laudo, mano, é que saiu até uma pesquisa hoje dizendo que, olha só que loucura, candidatos a presidente 2026, Marçal, Tarcísio e Lula. O Marçal faria o segundo turno com o Lula, o Tarcísio ficaria de fora. Só que aí entra uma outra questão, que o laudo pode pesar. Eu vejo, cara, que se o sistema vê que, que ele é um candidato viável, vão caçar a candidatura dele, tá ligado? Por causa desse laudo, cara. Eu acho que os caras não caçaram ainda, vão só deixar como uma arma, assim, tá ligado? E tipo assim, quando chegar, não, vou meter a ficha aqui agora pra caçar o cara e já era. Porque a própria mídia, cara, tu vê no comportamento da mídia, no sentido de que, é, tirando o lado ideológico, cara. O cara tomou uma cadeirada, velho. Tipo, é um negócio, uma agressão, cara. Não existe isso em qualquer outro país sério. O Tarcísio falou.
O Tarcísio disse, se fosse um país sério, o Marçal estaria preso. Pô, e o Datena não estaria com uma cadeirada, agressão física no outro candidato? Tinha que ser algemado, cara. Mas Exato. E, cara, beleza, continua daí... nos debates É... normalmente, como se nada tivesse acontecido. Aham, beleza, Absurdo, mas absurdo. o agressor, segundo a mídia, o agressor é o Marçal pelas palavras. É Aí é aquela coisa, a gente sacanagem. vive num país, mano, que, tipo, as O palavras poste fazem, mija no cachorro. fazem pior do que os atos. É, tipo assim, você xingar é mais ofensa do que alguém te agredir. Por exemplo, eu lembro da facada do Bolsonaro, o pessoal falava, ah, ele mereceu porque fica falando não sei o quê. Cara, não existe isso, velho. Não justifica uma agressão, uma violência física por palavra, tá ligado? Começa por aí. Mas eu vejo assim, cara, que daí a mídia tratou, e eu percebi isso, tá? A mídia tratou o Bolsonaro e o Tarcísio como moderados e o Marçal como mais o radical. Então, eu já percebi qual que vai ser jogado do sistema na próxima eleição. E pode me cobrar depois dos outros episódios, cara. O sistema tá tratando, tipo, cortar as perninhas dele, tá ligado? Porque vê ele sim como um possível grande líder político, porque ele rachou a direita. Tu vê no Instagram, por mais que ele tenha a legião dele de internautas, tal, os seguidores dele, tu vê o Instagram do Bolsonaro, dos Bolsonaro mesmo, dos filhos também, tipo, a galera xingando eles, falando, vocês traíram o sistema. Porque assim, cara, só pra finalizar rapidão, a direita sempre tem que ser antissistema. A direita não pode ser o sistema. Não faz sentido ser de direita e ser a favor do sistema, cara. A direita é contra o sistema, é menos Estado, menos imposto. A direita preza isso. A partir do momento que a direita faz parte do sistema, ela deixa de ser direita. E o povo viu, mano, que o Marçal é o antissistema. Ah, não concordo com ele em várias coisas também, pode surgir novos candidatos, tô nem aí. Mas o Marçal provou que ele realmente é antissistema e o Bolsonaro é o sistema. Porque nessa eleição o Bolsonaro queria ter apoiado o Marçal. Tu via que ele queria, só que não pôde porque tá com o rabo preso com o Valdemar Costa Neto, o líder do partido. Isso Tá que eu ligado? achei interessantíssimo, cara, porque o eleitorado bolsonarista foi abriu o olho, cara, porque foi nas redes sociais do Bolsonaro cobrar ele, falar, cara, por que você não tá apoiando esse esquerdista aí do Nunes? Por que você não tá apoiando o Marçal, que ele é realmente direita? Por que você tá fazendo isso? Você tá com o rabo preso? Tipo, o próprio eleitorado do bolsonarismo, cara. Foi impressionante, tipo, eles abrindo o olho pra isso, sabe? É exatamente o que você falou, direito Sim. tem que ser antissistema. E é que nem falaram da outra questão também, para finalizar esse assunto, de que, tipo assim, cara, a direita não tem, como é que falava? Não tem dono. E é uma coisa que a esquerda tem. Porque tu não vai ver líderes ou políticos assim de esquerda criticar o Lula. Mas a direita sim, cara. Tu vai ver surgir caras como o Marçal, ou até mesmo um outro líder, que nem o Bolsonaro já tretou com o Caiado, agora o governador de Goiás lá também, de direita. Tipo assim, que nem o pessoal fala, cara, direita não tem dono. E muita gente, muito político, começou a falar, não, que o Bolsonaro é nosso líder e tal, não sei o que. Os pessoal falava assim, cara, a direita não tem dono, velho. A gente vai votar em quem é antissistema. E viu o Bolsonaro como um traidor, cara. Entendeu? Cara, isso foi um movimento muito interessante, cara. Tipo assim, o Marçal mostrou até para muita gente que a direita não tem dono. A direita é antissistema. Se a direita é o sistema, esquece, velho. Acabou. É. E o Bolsonaro que falava que não existia direita, só existia bolsonarismo, teve que engolir a língua, né? É. Vamos para nossa última pauta, então, que é a guerra de Israel e Irã, que até a gente falou da questão dos pagers, né? Uhum. Que foi um negócio muito louco. Teve o Irã ali, semana passada, lançando mais de 400 mísseis contra Israel. Grande parte, mais de metade, foi abatida pelos Iron Domes. Foram mísseis e foguetes. O que acontece? Grande parte acabou atingindo Israel, foi um desataque pesado, por conta que o Iron Dome ele consegue abater foguetes, mas não consegue abater mísseis. Os mísseis que o Irã lançou, junto com as suas trupes, né, Hezbollah, Hamas, enfim, o que o Irã lançou por si só, o Iron Dome não tinha capacidade de interceptar, então acabou atingindo Israel. Israel Sabe prometeu dizer ali qual a diferença de uma míssil e retaliação. foguete? Cara, o míssil é mais pesado e maior. Ele viaja a uma velocidade muito mais veloz do que o foguete.
O foguete é que geralmente aqueles roaches lá atacavam os navios. Lembra que a gente comentava aqueles bichos? A gente fala roaches e, cara, minha cabeça veio um monte de, tipo, uns índios assim, tá ligado? Um pessoal meio Indie, cara. É, tipo, veio uns caras, tipo, das cavernas, assim, tá ligado? Roaches a palavra. Mas os caras, cara, mas que, pô, tu imagina roaches porque ninguém fala desses caras, velho. Indie foi foda, cara. É, tipo, uns índios, assim, eu tô falando que me vem à cabeça, não que eles são, né? Eles são os Sim. grupos terroristas, né, islâmico, enfim. Porém, o que eu digo que vem na minha cabeça, sabe, que eles ficam lá porque eles atacam só navio, cara, já percebeu isso? Sim, sim. Eles Eles chegam só de atacam helicóptero, é navio, cara, não assustador, atacam... cara. É assustador o ataque deles. Mas porque parece uns pirata, então, não são índios, são, tipo, na minha cabeça É são, tipo, uns pirata? É. pirata terroristas. Senão daqui a pouco o pessoal vai falar, o cara é preconceituoso, tá, não sei o que, não pode falar mais nada hoje em dia, né? Enfim, na minha cabeça são tipo uns piratas assim que vão lá e ficam saqueando e atacando os navios. De novo, semana passada explodiram o navio tanque. Enfim, tipo, o foguete geralmente que os Houthis lançam, o Hezbollah, Hamas, sabe? Agora o Irã mesmo lançou os mísseis, que daí acabou atingindo Israel. Foi um ataque pesado. Por que que aconteceu esse ataque do Irã? Em retaliação à questão dos pagers, o ataque de Israel aos pagers, e a morte e o ataque de Israel na embaixada iraniana. Lembra que a gente comentou aqui no nosso episódio que foi até uma violação do direito internacional, por mais que Israel tenha matado um líder terrorista, foi num outro estado, numa embaixada, não poderia ter acontecido isso, então foi uma resposta a isso. E até por conta também que a gente comentou naquela vez do episódio, porque o Irã tinha que dar uma resposta. Foi obrigado a dar uma resposta, porque senão os satélites dele, o Hezbollah, Hamas, vão ver que o Irã tá enfraquecido. Pô, os caras não estão defendendo a gente, não vão retalhar os caras. Então o Irã atacou, só que agora tá um dilema de que Israel também vai ter que dar uma resposta forte, porque foi um ataque bem forte contra Israel. Não teve muitas baixas, né? Mas Israel vai ter que fazer um ataque muito forte. Então, o que acontece? Tá tendo uma treta entre Israel e Estados Unidos, até França e Reino Unido, porque Israel quer atacar a base de energia nuclear do Irã. Até também os motivos do acordo nuclear do Irã, que o Trump saiu, depois agora o Biden voltou, que a ONU vai lá e vigia lá para ver se o Irã não está construindo bombas nucleares, né? Se aproveitando dessa energia ali. E, então, sempre foi uma polêmica esse tema. Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França já se posicionaram falando: não, você não pode atacar isso, porque vai vazar radiação, vai dar uma merda do caramba e vai dar uma incomodação, porque imagina você atacar um centro de energia nuclear, cara, do país. O Israel quer porque quer atacar ali, permaneceram. E já teve outros períodos em que Israel também atacou a base de energia nuclear no Iraque. Se eu não me engano, foi em 1997, se eu não me engano. E também teve uma vez que o Israel atacou na Síria também. Se eu não me engano, foi em 2008. É o que eu não me recordo direito, exato, também não para pesquisar aqui. Mas teve outros ataques. Então, Israel se basearia nesses precedentes, digamos, né, do Iraque e na Síria para atacar também no Irã. Porém, o Irã tem um armamento muito mais poderoso do que esses países tinham na época. Então, aí que está a complicação. E os Estados Unidos já se posicionou contra. Pelo que eu vi hoje de notícia, parece que Israel vai contra-atacar, mas não vai ser na base nuclear, de energia nuclear do Irã. Porque até os Estados Unidos vai auxiliar o Israel no ataque, nessa retaliação. Então tem que ver certinho. Pelo que eu vi de informação, né, seria numa base de munição do Irã. Munição e também uma base de petróleo, refinarias de petróleo do Irã. Isso, cara, isso ia dar também ser complicado, mas claro, não vai ser bem menor do que você tacar uma base de energia nuclear, onde pode vazar radiação e tal. Eu digo na questão do petróleo, porque o Irã é um dos maiores exportadores de petróleo, produtor de petróleo, né? E, cara, o petróleo iria encarecer, dar um salto gigante no mercado internacional, para a economia mundial, ia sentir, né? Mas, digamos que daí ia ser menos pior, né? Também do que atacar a energia nuclear do Irã. Então, cara,
e se acontecesse realmente essa retaliação, independente se for na refinaria de petróleo, se for na energia nuclear, cara, a gente não tem previsão a curto prazo ou até mesmo a médio prazo de acabar essa guerra. É, e o difícil é que vai ter que ter a retaliação, né? Não tem como ficar sem. Vai ter que ter. Então, alguma coisa vai acontecer, a gente já pode esperar. Espero que não seja das piores, como atacar aí algo nuclear, né, uma base nuclear, mas algo irá acontecer e, consequência disso, a gente vai ver no futuro aí se vai encarecer o petróleo, o que que vai acontecer. Questão aí dessa base nuclear, cara, eu vi até umas notícias que falam que o Irã pode ser que consiga criar bomba nuclear aí nos próximos anos, poucos anos. Como é que você vê aí essa evolução deles e se realmente isso vai se concretizar? Eu acho que não se concretiza, porque Israel, independente se tiver apoio dos Estados Unidos ou dos outros países, eles são. E eles vão. Netanyahu já pensa assim, cara, o Netanyahu já tá ferrado internacionalmente, no sentido de que a ONU já condenou ele e tal, enfim. Então o pessoal tá falando que ele já é genocida e tudo mais. Ele tá com o seu projeto ali de interesse de Israel. Porque, por exemplo, muita gente está falando, crime de guerra, bombardeio ali na Líbia e tal. O que ele está fazendo é o seguinte, cara. Até a gente comentou aqui várias vezes, mas só para recapitular, a fronteira de Israel com os outros países são assim, fina assim, digamos, né? O que ele está fazendo é aproveitar que tá em guerra mesmo, ampliar esse território aqui, essa fronteira, aumentar a sua zona de segurança, entendeu? Então ele está fazendo isso. Outro ponto, daí vamos partir do pressuposto moral. Vou colocar em pauta aqui rapidinho para a galera para analisar a parte moral da guerra, né? Porque, tipo assim, a gente analisa a parte do conflito, mas a parte moral. Vamos lá. Tá tendo várias baixas de civis? Sim. Eu, se fosse um jurista internacional, iria condenar Israel? Iria. Porque eu parti do pressuposto que eu estou vestindo aqui a carapuça de um jurista internacional, né? Do direito internacional, os direitos humanos, iria ter que condenar Israel? Teria, sim, porque realmente teve várias baixas. Do lado moral agora de Israel, qual que é a retaliação? Enquanto Israel foi lá e matou terroristas, matou o líder do Hezbollah, matou os líderes do Hamas, tá matando até os sucessores dos líderes do Hezbollah, tanto é que o cara que era sucessor do líder do Hezbollah agora nem assumiu, já mataram ele. Então, enquanto Israel tá matando terroristas, o Irã tá atacando civis inocentes em Israel. Esse é o pressuposto moral que Israel também traz para o debate, E tem entendeu? aquela coisa, Israel, se o Irã para de atacar, Israel para de atacar. Se Israel para de atacar, eles vão ser atacados do mesmo jeito, porque o Irã não vai parar nunca. Vão ser Então tem atacados esse mesmo jeito. pressuposto Não também. vai parar. Sim, e a questão para voltar da bomba nuclear, o Israel não vai deixar acontecer, porque Israel sabe que, tipo assim, a partir do momento que ele vê que o Irã conseguiu uma bomba nuclear, cara, eles vão lá e vão destruir, cara. Vão criar algum negócio antes para poder impedir, antes deles criarem a bomba, na verdade, né? Então, o Mossad, cara, é a maior inteligência do mundo, eles vão destruir, cara. Assim como aconteceu com o Iraque também tinha essa intenção de criar uma bomba, a Síria também. Esse acordo nuclear, por que que Israel não destruiu ainda a energia nuclear do Irã? Porque os aliados dele, como os Estados Unidos, também têm interesse, porque também os Estados Unidos pensam, pô, se o Irã construir uma bomba aqui, também pode me atacar, não vai ser só Israel, pode me atacar também. Então, os Estados Unidos também é um grande interessado nisso, mas a partir do momento que Israel vê, não, pera aí, os Estados Unidos, a Europa, meio que digamos que o Israel já não confia tanto. Porque a Europa hoje, né, tem mais muçulmano que europeu, se duvidar. Mas os Estados Unidos, cara, eles sabem que, tipo, não, os Estados Unidos ainda é o nosso guarda-chuva. E também tem vários judeus que moram nos Estados Unidos, os bilionários, a maioria são judeus, né? Então tem muito interesse. Agora, a partir do momento que Israel vê que, não, peraí, os Estados Unidos não tá mais com a gente, então vamos voltar. Porque, cara, pode ver, Israel fez tanto, o Netanyahu cometeu tanto crime de guerra também, em relação às leis internacionais, eu falo crime de guerra, né? Não, eu acho que enfim, cada um defende seu interesse do Estado.
mas que os Estados Unidos mesmo assim continua apoiando o Netanyahu e Israel. Inclusive a Kamala, que todo mundo falava, não, olha, a Kamala tem um lado mais, tipo assim, de deixar de lado. Ela falou, não, se atacar Israel, a gente vai ter que defender. Cara, além do porquê desse período eleitoral, porque também ela vai ser cobrada por esses judeus bilionários que doaram para a campanha dela. Então, cara, tem todo esse envolvimento, né? E até o embaixador do Brasil, não sei se tu viu, ficou sabendo, o embaixador do Brasil não, o Múcio, ele é ministro das Relações Exteriores, ele falando que o Brasil não fez uns acordos com Israel por questões ideológicas. Tipo, ele jogou na roda assim que, tipo, cara, o governo Lula não fez acordo com Eu Israel por questão vi isso, ideológica. cara. Que absurdo, né? Isso é absurdo porque, tipo assim, cara, o Itamaraty preza de que é interesse do Estado brasileiro. Tipo, o Bolsonaro também tinha essas loucuragens assim e tal, mas eu não poderia deixar de, por exemplo, os BRICS. Ah, esse Bolsonaro não vai na China, Bolsonaro não vai na Rússia. Cara, não existe, é interesse do Estado brasileiro. Agora, o governo brasileiro não faz acordo com Israel por questões ideológicas, cara, tipo, cara, é surreal o negócio, né? Mas, resumindo ali, tipo, cara, não vejo a resolução a curto e médio prazo. Israel vai atacar ali, contra-atacar, na verdade, né, o Irã. Creio que provavelmente na refinaria de petróleo esse petróleo internacional vai dar um salto aí, né? Até porque atacar a energia nuclear do Irã vai ser complicado, por questão também, além de dar uma treta do caramba, né, para os outros países também, pô, como assim destruir a energia dos caras, né? Também tem a questão de vazamento de radiação, então seria mais um problemaço para Israel. Perfeito, Andrezito. Esse seria o nosso resumo aí da Alt News, cara. Muito bom, Andrezito. E com essa finalização do Boletim Alt News, nós finalizamos aqui o episódio 34 do Outcast. Muito obrigado pela audiência e nos vemos no próximo episódio. Se você curtiu esse episódio do Outcast, não se esqueça de se inscrever aqui no canal da OutSystem e também deixe aí nos comentários algo relevante sobre o assunto de hoje. E se você estiver assistindo pelo YouTube, terão mais 2 episódios aqui na tela para você continuar acompanhando esse conteúdo maravilhoso. Então abraços e nos vemos no próximo episódio.